20 anos atrás ocorreu um evento que mudou todo o mundo. A história de uma dungeon, ano 1. Esse dia foi conhecido como o fim de uma era. A gente vê um símbolo estranho que parece um sol. Apesar de eu ter conseguido me tornar um classe S, ele tá olhando pra foto de uma garotinha. Me perdoa. E nesse momento, carregando esse cordão com a foto, ele vai entrando nesse portal com esse símbolo que parece um sol. Quando ele atravessa completamente esse véu estranho, ele muda de roupa. E ele já coloca uma roupa que parece de um ladrão, de um assassino de RPG mesmo. E uma tela de sistema já aparece na frente dele. E ele pensa, classe S. O nome dele é Kiyomiaki. Ele tem 38 anos de idade, nível 50. A classe dele é assassino e ele é classe S. E ele fala, por que eu tô ligando pra uma coisa dessa? E então nós finalmente chegamos nessa dungeon. E ele já vê a equipe dele. E o guerreiro da equipe dele tá chamando, vamos lá. Eles vão entrar nessa dungeon que parece ser bem alta e tem um design bem legal. Eu tô gostando da arte dessa obra. E uma grande sombra já aparece que chama a atenção deles. Ele fala, eles apareceram então. E a gente vê um grande lobo sombrio que tem a pelagem vermelha rubi. Ele é um lobo sombrio de classe B. E o guerreiro já fala, e aí, Kiyomi? Tenta cuidar desse aí sozinho. E ele fala, entendi. Mas ele tá com um semblante muito cansado e triste. Mas ele já pula com tudo na direção desse lobo. E tenta atacar ele com uma patada, mas ele erra. E ao perceber onde o protagonista tá, já é tarde demais. Nosso protagonista já tá escondido atrás de uma pedra. E ele fala, mas que poder. Até um monstro normal é forte assim, é? Mas ele parte pra cima do lobo agora com a sua faca. E ele fala, não vou perder essa chance. E ele já fura o peito do lobo. Mas parece que isso não surtiu nenhum efeito. Porque o lobo já encara ele e devolve ele com um ataque muito forte. E nosso protagonista cai todo ferido no chão. E o lobo já ruge pra ele muito de perto. E quando o nosso protagonista ia levar um ataque, o guerreiro só corta a cabeça do lobo na maior facilidade, parecendo uma faca na manteiga. E o guerreiro pergunta, você tá passando dificuldade pra enfrentar um bicho como esse aqui? E ele já zomba do nosso protagonista falando, você é muito fraco pra ser um classe S. Por que você não se aposenta logo? E os outros aventureiros também já estão rindo da cara dele. E nosso prota fica chocado com isso, né? Mas a maga fala, ei, para com isso. Pro assassino mais fraco, ele não tá indo tão mal assim. Enquanto ele limpa as feridas dele, ele fala, eu sei que eu sou fraco. O sistema de avaliação de classes é muito avançado. E foi determinado que os assassinos não são próprios pra combate. E ele pensa que mesmo sendo ridicularizado e que as habilidades dele não são tão úteis assim, ele ainda tá nesse grupo de classe S. E ele fala isso enquanto encara a foto daquela garotinha. E ele tem um semblante muito deprimido no rosto. E ele fala que é tudo só pra ver o sorriso dela de novo. Na missão de achar um tratamento pra minha irmã, eu desesperadamente fui trabalhar como aventureiro, mas eu não consegui achar a tempo. E a irmãzinha dele morreu e a gente vê ele no velório dela. E ele fala que a doença dela progrediu muito rápido. E ele pensa que ele não pode mudar o estilo de vida dele tão de repente assim. E a gente vê que ele apanha bastante em combate. Porque ele fala que os limites dele como assassino foram atingidos. E foi provado que assassino é a classe mais fraca e não é feita pro combate. A gente vê o guerreiro sentando e falando, eu tô cansado. Bom, é isso por hoje. E ele fala, a gente vai voltar depois de descansar um pouquinho. E a maga fala, tudo bem. E ela começa a curar as feridas do guerreiro. E ele fala, talvez a gente possa discutir a distribuição de recompensas durante nossa pausa. E enquanto ela tá curando o guerreiro, nosso protagonista tá todo ferrado, todo sanguentado. E o guerreiro fala, Kiyomi, você não tá preocupado com nenhuma recompensa nesse ponto, tá? E ele fala, eu não ligo. E ele fala, seja grato por estar no grupo ainda, mesmo sendo patético desse jeito. E ele pensa que já tá sendo tratado assim há um bom tempo. Mas ele continua trabalhando como aventureiro. Porque nas dungeons infinitas possibilidades podem acontecer. E o guerreiro fala, bom, vamos retornar agora. E nosso protagonista é muito fraco. E de repente tudo começa a tremer. E um grande monstro aparece diante deles. Parece um Freeza bombado com uma armadura e uma cara muito esquisita. Eu gostei do design desse bicho. E o nosso prota fica como, meu Deus. E esse bicho estranho com um sorrisão já encara eles. Parece mais um kaiju esse bicho. E o sistema fala que ele é de classe S. E que ele é o dragão mecânico Kukulkan. E o guerreiro fala, um oponente à altura veio com uma cereja do bolo de hoje. E a gente vê que aquele mesmo símbolo de um sol, o símbolo da dungeon, tá nas costas desse bicho. Mas o nosso prota pensa, não, tem algo de errado, algo tá diferente. Ele não é como os outros bosses que a gente já enfrentou. O guerreiro fala, eu tô indo nessa. E ele fala pro Kiyomi, eu vou deixar o suporte com você. E todos os outros já partem pra cima também desse dragão mecânico. Mas quando ele bate nesse dragão, a espada dele se parte em dois. E o guerreiro cai de joelhos no chão e pensa, que é isso? Por que ele é tão forte assim? E ele fala, droga, a gente deveria sair correndo? E o prota pensa, correr não parece ser tão inteligente assim. E ele encara esse dragão mecânico e fala, ele é realmente poderoso. E de repente ele é empurrado, ele cai no chão. E ele percebe que foi o guerreiro da equipe dele mesmo que empurrou ele no chão. E o guerreiro fala, Kiyomi, desculpa, mano. Enquanto o dragão já tá indo dar uma bocanhada no Kiyomi. E ele consegue morder nosso protagonista, devorando ele. Enquanto o guerreiro vai correndo com a equipe e pergunta pra ele se tá tudo bem. Ele fala, não, tá tudo certo. Eu já tava querendo cortar laços com ele mesmo, já que ele é um inútil. E a gente vê o corpo do nosso protagonista partido pela metade. Só que o estranho é que não tem sangue nenhum. E a gente percebe que na verdade era um clone de pedra. Nesse momento o protagonista estava escondido atrás de um pilar. E ele fala que escapou por pouco usando o clone dele. Ele fala que graças ao bom Deus os assassinos
menos ter uma alta agilidade. Mas ele pensa que aqueles desgraçados usaram ele de isca pra fugir. Ele pensa, não consigo ganhar sozinho. Eu preciso escapar de algum jeito. Mas de repente ele ouve uma voz muito sinistra. Ela fala, o plano está indo como de acordo. Eu vou conseguir cruzar os portões e aniquilar esses humanos. E o nosso prota fica pensando, de onde tá vindo essa voz? E enquanto o dragão tá pisando forte no chão, ele fala, o tempo chegou. Os portões estão abertos. E o dragão já tá encarando de pertinho o nosso prota. E nosso prota fala bem alto, é impossível os monstros passarem pelo portão. Mas essa voz fala, a partir desse momento é possível pra mim. E esse dragão começa a conjurar um ataque da boca dele. E o nosso prota fala, e se isso é verdade, isso vai ser muito imprevisível. Se um desses monstros se soltar... E ele pega a faca dele e fala, não posso correr daqui. Não depois de ouvir isso. E ele já se prepara pro combate. E ele pensa que vai fazer isso mesmo que ele salve somente uma pessoa. E essa voz fala pra alguém que foi usado como uma isca, você é bem corajoso. Mas o que você pode fazer agora? E o dragão ruge muito forte. Mas ele se surpreende porque tem vários clones do nosso prota atrás dele. Mas ele consegue dizimar todos com um só ataque. Mas o nosso prota de verdade tava lá em cima da criatura com a faca dele. Mas quando a lâmina dele encosta com toda essa força dessa armadura do dragão mecânico, ela simplesmente se quebra em dois e sai voando a lâmina. E o nosso prota percebe que tem outro ataque vindo na direção dele. E mesmo vendo, ele acaba tomando uma caudada desse dragão. Ele bate a cabeça na parede e sai muito sangue. Ele pensa, eu preciso observar ele melhor. Deve ter alguma chance de ganhar. Enquanto esse dragão mecânico tá usando uma visão térmica pra saber qual é o protagonista certo e não o clone. E quando ele consegue achar, ele solta uma rajada de laser pela boca. E o nosso protagonista leva isso de raspão no ombro. Mas uma grande explosão acontece e pega todo mundo. Pega ele, os clones. E ele pensa que o corpo principal dele tá exposto. E o nosso prota sabe que ele provavelmente usou a visão térmica. Mas ele olha algo que chama muita atenção dele. Ele vê aquele mesmo símbolo da dungeon, só que no pescoço dessa criatura. E ele pensa, será que é o ponto fraco? Será que eu aposto nisso? E ele já pega outra faca dele e faz outros clones. E o dragão pensa, o quê? E o prota pensa, foi mal, mas eu tô colocando minha vida nisso aqui. E o dragão tenta revidar com tudo com as suas garras. E consegue rasgar completamente o rosto do nosso protagonista. Mas ele não desiste, vai com a faca dele mesmo quebrada na direção do pescoço dessa criatura. E ele usa a habilidade dele que é o corte fantasma. E ao acertar esse símbolo, o dragão grita muito. E ele continua fincando nesse símbolo. E a criatura pensa, o quê? E o nosso prota todo ensanguentado, todo ferrado, ele ainda consegue dar um sorriso. E ele pensa, aparentemente esse foi o movimento certo. E a gente vê ele caindo. Mas esse também é o meu limite. Por ter a classe mais fraca, eu pelo menos tentei parecer descolado. E a gente vê que o dragão mecânico tá vivo ainda, só que ele tá bem ferido. E ele pensa, magnífico. É a primeira vez que eu sou posto sob pressão dessa maneira. Eu vou ter que adiar o meu plano. E ele invoca aquele grande símbolo. E ele fala, vamos nos encontrar de novo. Enquanto o nosso prota, só com um olho funcionando ainda, ele tá vendo toda essa cena. Ele fala, pelo menos no fim eu consegui ajudar um pouquinho o mundo. De repente uma tela de sistema aparece. E alguma voz fala dentro da cabeça dele. Recompensa por ter subjugado sozinho o dragão mecânico Kukulkan. Um bônus de missão foi aplicado. E o prota pensa, quem é você? Do que você tá falando? E uma tela de sistema aparece. E atualmente não tem nenhuma missão. E nosso prota continua confuso. O que é essa tela? Ele pensa, não, pra mim que tô morrendo nesse momento, isso não importa. E de repente a gente vê alguém desligando o despertador. E tá marcando 7 da manhã nesse momento. A gente vê o que parece um garoto bem mais jovem. E ele tá bem assustado. E ele se olha no espelho e a gente percebe que é o protagonista. Ele tá bem mais jovem. Ele fala, eu tô vivo. E eu também tô mais novo. E ele pensa, mas por que eu voltei? Será que foi influência daquele dragão? E ele se lembra daquela tela de sistema. Ou será que foi aquela tela esquisita? De repente ele vai caminhando de volta pra cama e ele vê que o celular dele chegou uma notificação. E quando ele olha, ele vê que é uma mensagem. E nessa mensagem tá escrito, irmãozão, a sua irmã quer muito comer chocolate. E ele se lembra da sua irmã, que é a Natsu. Que é aquela mesma garotinha da foto. E ele pensa, você tá viva. E ele chora de alegria. E ele limpa a lágrima falando, tá, eu não posso hesitar agora. Eu não vou cometer os mesmos erros de novo. E dessa vez, com certeza, eu vou te salvar, Natsu. Na cena, de repente, a gente já vê ele entrando no quarto do hospital. E ele já vai abrindo a porta com tudo e a irmã dele fica até assustada. E o Kyomi fala, Natsu! E ele já abraça ela no mesmo instante. Ele fala, você é real. Ela pergunta, tem uma versão falsa de mim? E lá no quarto do hospital, o protagonista começa a assistir a TV. E no jornal tá falando que o tratamento principal para essa doença ainda está sob pesquisa. Mas os cientistas estão pensando nos remédios comuns ainda, as drogas. Como vacinas, ou pílulas, ou coisa do tipo. Mas o Kyomi pensa que não, nenhuma droga vai curar. Ele pensa que eles vão fazer o tratamento certo, mas só muito lá na frente. Ele pensa que para ele conseguir aguentar até o tratamento, ele precisa virar um aventureiro. E já se levantando, se esse é o caso, eu não posso relaxar agora. Eu preciso me registrar como aventureiro o mais rápido possível. Enquanto ele vai caminhando nas ruas, uma tela de sistema aparece. E ele informa, uma quest apareceu para você. A missão é avançar 10 vezes, como se fosse um dash, fazer 20 barras e cumprimentar 30 pessoas. E ele pensa, uma missão? E ele pensa que essa foi a voz que ele ouviu na cabeça dele antes de morrer. A recompensa para ele ter subjugado o dragão. Ele pensa, vamos tentar fazer essa missão. De repente ele já vê ele gritando, boa tarde, para um velhinho
velhinho na rua. Depois eles ficam se encarando um tempo. Daí o Kiyomi sai correndo com a cara toda vermelhinha, falando: ai, isso é tão vergonhoso. Mas se eu não falar em voz alta, não vai contar pra missão. Depois ele realiza 10 daqueles dashes, né? 10 daquelas corridas. Consegue fazer 20 barras. Ele fica pensando na cabeça dele: isso aqui é uma missão. E depois ele vai cumprimentar outra velhinha. E quando ele completa os 30 cumprimentos, a missão é completa. E o sistema fala pra ele pegar essa recompensa. E o sistema também fala que um crescimento substancial também é dado como recompensa pra primeira missão. E ele evoluiu de nível do 1 para o 3 direto. E o sistema avisa: por favor, faça seu melhor amanhã de novo. E ele pensa: nível 3 já? Não, isso é impossível. Geralmente leva 3 meses pra isso. E ele pensa que se isso for verdade, ele pode pegar a rota mais forte. E de repente aquela moça que ele tava cumprimentando coloca uma balinha na mão dele. Ela dá um docinho porque ela disse que ficou feliz pelo cumprimento. Rapaziada, espero que você não esteja reparando muito. Eu tô meio entupido. Cadê esse frio que tá fazendo? Mas vambora. Ele chega na associação de aventureiros e ele já fala pra recepcionista que ele quer se registrar. E o Kiyomi pensa: se é como eu me lembro corretamente, sempre vai ser assim. E ela entrega tipo um anel, parece um aro de metal. E ela fala que analisou os status dele como aventureiro. O nome dele é Kiyomi Aki. Atualmente ele tem 18 anos, nível 3, não tem classe nenhuma e é de rank F. E ele pensa: nossa, eu realmente tô nível 3. E a gente descobre que esse aro estranho era um bracelete. E a recepcionista fala que com esse bracelete ele pode escolher a classe dele. E ela fala: escolha sabiamente. E ele fala: obrigado. E ele pensa: toda classe tem sua própria gama de habilidades. E ele pensa: a classe que eu vou escolher é... Ele grita bem alto: sem classe. Daí todos os outros aventureiros começam a rir da cara dele e perguntam: você vai numa dungeon sem uma classe? Isso é impossível, seu idiota. E ele pensa: eventualmente eu vou entrar na rota mais forte. E a recepcionista nervosa fala: com licença, é melhor você escolher a sua classe sabiamente. E ela fala: não tá me ouvindo. Enquanto isso ele tá indo numa loja de espadas comprando a mordida do demônio, que é uma lâmina enorme, moleque, olha isso. E ele pensa que mesmo sendo uma espada enorme desse, sem as habilidades de empunhar espadas, ela parece levinha pra ele só porque ele tá nível 3. E obviamente ele compra essa espada. E enquanto ele vai caminhando pelas ruas de novo, ele pensa que essa espada e esse tipo de equipamento mesmo é muito caro, mas que investimento é bem importante. E ele pensa: e aliás, eu já tenho a primeira parte. De repente muda de cena e a gente vê uma dungeon de iniciantes. E tem 2 caras muito nervosos na frente dela. E um tá falando: ei, vai você primeiro. E o outro: não, vai você primeiro. Daí o Kiyomi só passa por eles e vai entrando no portal. E ele pensa: esse cara deve saber o que ele tá fazendo. E enquanto ele vai passando pelo portal, ele pensa que isso é nostálgico. E ele fala que também começou por aqui. E enquanto ele vai tirando a espada dele das costas, o slime já tá chegando por trás dele. Mas ele consegue matar esse slime com um só corte. E porque também era um slime grudento de rank F. E ele pensa que o corpo dele tá muito mais leve. Ele pensa que mesmo sem habilidade nenhuma, é muito fácil pra alguém nível 3. Ele já pega a espada dele de cima pra baixo, caceta um esqueleto. E ele fala que tinha dificuldade nas batalhas até como assassino. E pensa que atualmente sua missão tá sendo um grande sucesso. E ele também para pra coletar as pedras mágicas que caíram dos monstros. E ele começa a explicar também que essas pedras mágicas vão ser usadas como energia pro futuro, pra criar ciência e ajudar as pessoas. É um poder de outro nível. E os aventureiros vão pra dentro das dungeons principalmente pra achar essas pedras mágicas. Mas o Kiyomi de repente ouve um rugido muito alto atrás dele. E a gente vê que é um monstro chamado Horus. E ele é de rank E e é um monstro muito raro. Ele parece um esqueleto com partes flamejantes pelo corpo. E o Kiyomi já vai pra cima do monstro falando: monstro raro! E ele fala que é muito difícil desse cara aparecer nessa dungeon, mas o Horus bloqueia o ataque dele, mesmo com essa espada enorme. E ele fala que ele é um inimigo formidável. O Horus consegue até tirar a espada do Kiyomi de cima dele com o escudo. E ele tenta acertar o Kiyomi com a espada dele, mas ele erra. E esse ataque que o Horus usou se chama Corte Radiante da Espada. E o Horus já usa outra habilidade, que é a Dança das Espadas Celestial. E nisso tá o Kiyomi e o Horus trocando golpes ali com as espadas. Enquanto isso ele pensa sorrindo que o verdadeiro potencial de um sem classe vai ser descoberto. E ele pensa que ele tem 15 anos agora. E ele se lembra de algo do sistema que se chama maestria. Quando comparado com as outras classes, a maestria dos 100 classes sobe muito mais rápido do que as outras. E uma tela do sistema aparece falando que ele aprendeu outra habilidade, que é o corte da espada radiante, exatamente como o Horus usou. E ele também aprendeu a dança da espada celestial, que ele usou pra cortar os braços do Horus. E ele pensa que a maestria de um 100 classe é 10 vezes maior do que a de qualquer classe. Enquanto isso, ele desbloqueia outra habilidade, que se chama corte indomável da espada. E ele pensa que quando você tem essa maestria do 100 classe, você consegue copiar as habilidades do seu oponente. E ele pensa que ele tá com muita sorte dessa vez. E ele já destrói completamente o Horus. E o Horus deixa cair uma pedra mágica de classe D. E quando ele volta pra associação de aventureiros, a recepcionista fala: ah, que homem, você voltou rápido. E ele fala: foi um pouco diferente do que eu planejava. E ela fala: eu sei, ser um 100 classe é impossível mesmo. E ele fala: não, na verdade eu terminei antes do que eu esperava. E ele deixa uma mochila cheia de recompensa da dungeon que ele foi. Inclusive a pedra mágica do monstro raro que era o Horus. Até de repente um cara põe a mão no ombro dele e fala: ei, espera um minutinho aí, um 100 classe derrotando um monstro raro? Você tá trapaceando. Mas o Kiyomi simplesmente torce o braço do cara. E ele já fica todo chorandinho. Ai, que dor. E quando ele volta pro amiguinho
dele, esse cara fala, ele realmente é um sem classe? E a recepcionista fala que já transferiu a recompensa dele, que foram 101.068 ienes. Mas de repente, bem na cara dele, aparece uma janela do sistema. E tá falando que tá iniciando uma missão de emergência. E obviamente o Kiyomi já fica preocupado com essa missão de emergência. E ele pensa, que tipo de missão poderia ser agora? E a missão que aparece na tela do sistema é a seguinte: em frente à estação de trem, você tem que cantar apaixonadamente por 5 minutos. E ele pensa que isso já é um absurdo. Mas a próxima cena a gente já viu uma cantoria, um pessoal parando pra ver. E é óbvio que o nosso protagonista foi fazer a missão, né, gente? E ele tava lá cantando, ai, eu te amo tanto. Enquanto ele tá pensando, meu Deus, isso é tão vergonhoso. E quando ele finalmente termina, ele agradece a quem ouviu e fala, obrigado a quem ouviu. E um velho até tá com uma moeda pra ele. E ele tá pensando que ele tem que fazer isso se ele quiser ficar mais forte. E o sistema aparece de novo falando que a missão foi concluída. Ele cantou apaixonadamente por 5 minutos na frente da estação de trem. E dessa vez a recompensa é um item. E ele fica chocado com o item. E esse item é um anel de pedra mágica da avaliação. Pra quem já viu muitas obras desse tipo, vocês sabem o que é a avaliação. E ele fala que não tinha momento melhor pra ele conseguir isso. E ele começa a explicar também que maestria é o indicador de quão bom ele é com uma arma específica. O quanto de afinidade você tem com ela. Quanto maior a sua maestria, mais você pode explorar as capacidades da sua arma. Atualmente, com o espadão que ele tá usando, ele tem maestria 8, 78 de ataque, 77 de defesa, 73 de ataque mágico, 79 de defesa mágica, 83 de agilidade e 116 de sorte. E atualmente as habilidades que ele tem são o esplendor flamejante da espada e a dança divina da espada. E ele pensa, maestria 8, era exatamente o que eu tava querendo agora. E ele pensa consigo mesmo, se ele não fosse um sem classe, ele provavelmente estaria na maestria 1 ainda. E ele já volta pra dungeon de iniciantes, e ele já tá usando a dança divina dele, pra dizimar outro pobre slime de rank F. E ele pensa que usando essa habilidade várias vezes, já tá ficando bem familiar pra ele como se usa. E ele fala que essa sensação é muito boa. E ele já usa o esplendor flamejante no esqueleto de rank F também. E ele meio cansadinho fala, vamos parar por hoje. E tem vários monstros mortos em volta dele. E ele já abre a janela de sistema novamente pra ver que ele tá nível 4 agora. E atualmente a maestria dele com o espadão tá 10. Ele tem 80 de ataque, 79 de defesa, 81 de defesa mágica, 75 de poder mágico, 85 de agilidade e 118 de sorte. E ainda continua com as mesmas habilidades. Só que o sistema avisa que ele recebeu um ponto por ter evoluído de nível. E todos os pontos bônus que ele conseguiu de atributo por evoluir de nível, ele tá colocando todos em sorte. E ele pensa que o atributo de sorte tem uma boa afinidade com a maestria. E enquanto ele coleta mais pedras mágicas, ele pensa que ele pode adquirir novas habilidades de novo. E enquanto ele tá saindo com a mochila cheia de pedra mágica de novo, ele fala, os resultados estão satisfatórios até agora. Enquanto isso, lá na associação de aventureiros, tem um cara na recepção muito chato que tá procurando por pessoas incríveis. E ele pergunta pra recepcionista, você não tem nenhuma informação aí, não? Por que você não me fala um pouquinho delas aí? E só pra se livrar dessa situação, ela vê o protagonista e aponta pra ele e fala, esse cara, ele realmente é uma pessoa muito incrível. Daí o cara fala, então até que enfim um, pelo menos. Aí o cara bota a mão no ombro do Kiyomi e fala, a gente atualmente tá recrutando pessoas incríveis pro nosso grupo. Aventureiros bem competentes. Daí o Kiyomi pergunta, você precisa de mim? Ele fala, sim. Daí o cara fala, não me diga que essa mochila aí tá cheia de pedras mágicas, né? E ele fala, tá sim. E o cara fala, incrível. Daí o protagonista fala, mas eu já vou adiantando que eu sou iniciante. Ele fala, não importa se você é iniciante. Experiência não é tão importante assim pra pessoas talentosas. E ele fala, nós somos do clã Serpente Sangrenta. E atualmente estamos planejando ir pra Dungeon Abismo, que é a Dungeon de Rank S. E o Kiyomi pensa, a Dungeon S é Abismo. E ele pensa que foi a primeira Dungeon a aparecer, e é uma Dungeon suprema. Ele pensa que nem agora e nem no futuro que ele viveu, ninguém nunca conseguiu passar por ela. E o cara fala, e aí, o que você tá pensando? Você vai vir com a gente? E o Kiyomi fala, desculpe, mas eu vou ter que recusar. O cara fala, não fala assim. Ele já bota o braço igual do Kiyomi. E ele fala, mas e aí, qual que é a sua classe? E o Kiyomi fala, sem classe. E o cara começa a rir, sem classe. Você é um indeciso que não consegue nem pegar uma classe. E ele fala, eu perdi o interesse, até mais, otário. Da recepcionista, essa otária também, essa cara de pau, ela fala, desculpe te apresentar uma pessoa tão rude. Mas o Kiyomi fala, eu não me importo. Daí ele deixa a recepcionista chocada de novo com as mochilas cheias de pedra mágica. E a recepcionista pergunta, você é realmente um sem classe? E o Kiyomi fala, sim, eu sou sem classe. E enquanto isso tem uma mulher observando eles. Mas parece que as pessoas conhecem essa mulher. E ela já chega no Kiyomi. E esse enquadramento aí do manhwa ficou meio subjetivo, né? E ela já vai se apresentando cheia de gracinha pra cima dele. E ele já pensa que ela é excepcionalmente bonita. E ela fala pro Kiyomi, desculpa por ter ficado ouvido a conversa e tal, mas eu escutei que você conseguiu limpar uma dungeon sozinho sendo um sem classe. E ele fala, eu sou um sem classe. De novo, ele já deve estar cansado de falar isso. Até eu tô cansado de falar isso. E ela já chega toda de gracinha pra cima dele, já se aproximando. E a mulher fala, você é uma pessoa muito interessante. Tem alguma vantagem escondida em ser um sem classe? E ele fala que é segredo. E ela fala, você é inteligente, eu gostei de você. Ela fala que o nome dela é Alice Takagi. E ela fala que ela é do clã Ira Cornalina. Meu Deus, que nomezinho, viu? Ira
a cornalina. Cornalina é uma pedra, se vocês forem pesquisar, um minério. E a Alice fala, você vai entender se eu disser que eu sou uma Rank S? E o Kiyomi fala, e o que uma pessoa como você quer de mim? E a Alice fala que é a mesma coisa que o outro cara que acabou de sair. E ela fala que o abismo tá na mira dele. E ela quer ele como um parceiro. E ele encara ela de volta falando, mesmo se eu for sem classe? E ela fala, sim, mesmo se você for sem classe. Você é bem-vindo se você for forte. E ela estende a mão pra ele. Mas ele pensa que, por enquanto, ele quer manter a informação sobre a maestria exclusiva pra ele. E ele pensa no que fazer agora. Mas ele já aperta a mão dela muito firme e fala que ele vai fazer tudo possível pra atingir as metas dele. E a Alice fala, sem problema. E de repente ela larga a mão dele e fala, de qualquer jeito, eu não posso deixar um rank F como você e ir lá direto, né? Eu vou escrever um convite formal pra você pra uma rank de nível D, chamada Escuridão Congelante. E o Kiyomi pensa que isso é um direito garantido dos aventureiros de rank S, que são esses convites oficiais. Com convites como esses, por meio deles, aventureiros mais fracos podem enfrentar desafios muito maiores. Daí a recepcionista interrompe e fala, eu já posso fazer o pagamento então, Kiyomi? Daí ele recebe o comprovante e a Alice fica espantada. 90 mil da primeira dungeon? E ele fica falando, não olha pro meu celular. E ela vai correndo atrás dele, eu quero comer um parfait, hein? E ele fala, não vou te dar comida. E a próxima cena já é na Escuridão Congelante, a dungeon de rank D. E o nosso prota já vai entrando sem medo, mas com um casaquinho pra não ficar doente, né? Só que ele sente uma rajada muito forte, uma nevasca. E ele fala que a visão dele tá muito ruim por causa dessa nevasca. E ele pensa que é um timing muito ruim pra estar aqui. Mas de repente ele sente algo se aproximando e quando ele olha pra trás, ele vê uma silhueta muito assustadora. E é uma criatura chamada Silêncio Branco. E parece ser um urso polar, mas com bem mais ferocidade e de rank D. E o Kiyomi, enquanto saca sua espada mordida demoníaca, ele fala, então um monstro desse nível pode simplesmente aparecer do nada, né? Mas enquanto ele tá encarando esse monstro, o sistema já aparece de novo iniciando outra missão. E nessa missão, durante esse combate, ele tem que segurar a respiração por 60 segundos. E ele pensa, ai meu Deus, outra missão ridícula. E o monstro não perde tempo e já ataca ele. Mas ele consegue esquivar facilmente. E ele pensa que isso foi graças ao nível 4, que depois que ele chegou nesse nível, ele consegue ver os movimentos dos inimigos muito mais claramente. E ele já faz um corte no ombro da criatura. E ele fala que só vai fazer essa ferida pra prolongar a luta por enquanto. Porque ele precisa fazer essa missão, que é segurar a respiração por 60 segundos. Ele já começa a segurar a respiração, ele fica todo roxo. E a criatura não perde tempo e continua atacando. E enquanto ele se defende, ele pensa, meu Deus, mais 60 segundos de combate. Por que isso parece eterno? E quando ele finalmente completa a missão, o sistema avisa que ele vai receber a recompensa dele. E ele solta o ar e fica ali muito aliviado. E graças à recompensa, ele consegue evoluir pro nível 5 agora. Ele já usa a dança indomável pra arrancar o braço da criatura. E o corte radiante pra arrancar a cabeça e finalizar essa criatura de uma vez por todas. E depois que ele consegue arrancar a cabeça da criatura, o sistema avisa que ele aprendeu uma nova habilidade. E essa habilidade é a Barreira de Gelo, que dá um efeito pra ele de proteção contra o frio. Ou seja, ele tá tranquilão agora. E ele fala, parece que conquistar essa dungeon aqui vai ser moleza. E gente, eu vi os comentários do outro vídeo que eu pedi pra vocês recomendarem um jogo. Mas nossa, eu ainda tô na caça, gente. Ainda tô na caça de um jogo parecido, que tenha várias dungeons e tal. E essa obra aqui tá me fazendo mais vontade ainda de procurar um jogo assim, meu Deus do céu. Enquanto o nosso prota tá refletindo, um monte de neve vai se acumulando nele, ele pensa, meu Deus, é melhor eu sair daqui logo antes de eu ser enterrado. E depois a gente vê que o nosso protagonista tá correndo atrás de uma criaturinha, que é um saltador das neves, que parece um coelho com um chifre meio estranho. Mas mesmo usando sua habilidade, ele não consegue pegar a criatura. E até começa a zombar da cara dele. Ele fala, que personalidadezinha ruim, hein? Ele fala, é frustrante, mas eu vou ter que desistir de pegar esse saltador. Depois ele já enche a bolsa dele de pedra mágica de novo. E ele pensa, esse tanto de pedra de rank D aqui já deve ser o suficiente. E ele pensa na Alice e fala, você tem a minha gratidão, Alice. Esse lugar me deu bons pontos de experiência. E ele começa a pensar, e ela também é maravilhosa. Daí ele tira esse pensamento da cabeça dele e fala, eu não deveria estar pensando nesse tipo de coisa agora. Esse cara tá focado em salvar a irmã, focado. Nenhuma mulher vai desviar a atenção dele, não. E ele olha para as montanhas que ainda tem muito mais para explorar. E ele fala, eu vou o mais fundo possível hoje. De repente ele ouve um grito e vê um cara sendo arremessado em uma das geleiras. E não só ele tá caído, também tem outro cara todo ensanguentado. E a gente vê que só sobrou uma menininha que tá muito assustada. E a gente vê que quem tá prestes a atacar ela é tipo aquele saltador das neves, só que versão maromba e gigante. E quando ele tá prestes a amassar a coitada da garota, o nosso protagonista consegue pegar ela muito rápido nos braços. E a gente vê que o nome dele é o Chefão Saltador. Ele é um monstro raro de rank D. E o Kiyomi pensa, um monstro raro. Enquanto essa mulher tá toda envergonhada de estar no colo dele. E o Kiyomi já tira um paninho da bolsa dele. E ele fala, eu vou te ajudar. E ele forra o paninho pra ela poder sentar na neve. E ela fica toda vermelha com isso, né? Um verdadeiro cavalheiro, nosso protagonista. E os caras agradecem, meu Deus, obrigado, um resgate. E o cara pergunta, qual é a sua classe? Daí ele responde, de novo, eu sou sem classe. E os caras ficam chocados com isso, né? E o Kiyomi fala, agradeço ao bom Deus por eu ter chegado a tempo, hein? E a criatura já começa a confrontar nosso protagonista, que saca a espada dele.
O saltador, bom, ele salta na direção do protagonista, que é o que ele faz, né? Tenta amassar ele com um murrão, mas o protagonista consegue fugir desse ataque. Só que o bicho não para e ele já parte pra cima com as presas dele. E o Kiyomi tá esquivando e analisando os ataques dele. E ele consegue correr pra bem lá pra trás da criatura. E ele pensa que essa criatura aí não tá nada feliz hoje. Daí ele pula muito, muito, muito alto na direção do protagonista. E ele pensa, o pulo dele é realmente bem impressionante. E ele pensa que quando ele evolui pro nível 5, ele colocou os pontos dele em ataque. Ele pensa que isso foi muito útil, só por causa de acontecer alguma coisa do tipo. E realmente aconteceu. E ele com a habilidade dele, ele fala, eu vou te cortar com as minhas habilidades. Ele acerta a criatura em cheio no peito, que assiste a sua própria morte sendo dividida no meio. Enquanto todos os pedaços dessa criatura estão caindo pra todo lado, cheio de pedra mágica, a menina já ficou apaixonada pelo nosso protagonista. E os caras falam, como que um cara sem classe conseguiu usar uma habilidade de uma espada e cortar essa criatura assim? E ele pensa, eu não tenho intenção de esconder a minha habilidade. E ele vai até a menina e fala, você consegue se levantar? Já estende a mão pra ela. E ela fica toda nervosinha, vê o protagonista estender a mão pra ela, mas ele só falou, você é uma curandeira, certo? Por que você não ajuda esse pessoal aí? E ela fica toda decepcionada e fala, é claro que seria isso, né? E enquanto o nosso protagonista pensa no dinheiro que ele vai ganhar com aquele cristal que ele pegou, a curandeira tá ajudando os outros feridos. E o guerreiro ele fala, eu nunca pensei que seria ajudado por uma curandeira e um cara sem classe. Enquanto isso, Kiyomi tá pensando que os curandeiros realmente brilham nesse tipo de momento. Só que o outro cara tá tendo grosso com ela e fala, vai, logo, me cura logo, você é muito lenta. E ela tá ficando cada vez mais nervosa. E que tá falando de ser um mago. Ele fala, eu te coloquei no grupo pra isso. Para de ser frouxo e me cura. Enquanto ela tá curando o cara, Kiyomi pensa que eles não veem o verdadeiro valor dela. E o mago fala, você é muito lenta. Eu vou te tirar do grupo se você não melhorar. E ela já fica desesperada, começa a chorar. Mas o Prota fala, por favor, expulsa ela. E ele fala, você já tem muito potencial pra ser desperdiçado aqui. Venha pro meu lado em vez disso. E ela já começa a chorar, só que agora de felicidade. E ela fala, isso é um pedido de casamento? E o Prota fala, curto e grosso, você tá terrivelmente enganada. Mas ele fala que ela vai se tornar a aventureira mais forte que ele conhece. E ele pergunta se ela acredita nele. E já estende aquela mãozona amiga. O Manhwa tentou tacar uma cena um pouco... um ângulo bem peculiar de novo, mas acabou que a cena ficou bem bonita até. E ela, enquanto olha pra ele e fala, de algum jeito ele é diferente dos outros. E ela aperta a mão dele e fala, eu confio em você. E ela aperta com mais força e fala, eu quero muito acreditar em você. E o Kiyomi fala, então deixa comigo. Mas o momento é interrompido pelo meu próprio mano Kiyomi, que não tem tempo pra essas paradas não. Daí ele fala, então eu tenho mais coisa pra fazer e eu vou agora. E isso dá um tchauzinho pra ela. E ela fica lá na neve, super confusa. Quando ela volta pra associação de aventureiros, quando ele volta pra associação, a recepcionista pergunta, meu Deus, essas pedras mágicas, elas são da escuridão congelante? E ela pega as pedras mágicas e fala, isso com certeza vai te promover pra classe E. E o Ryomi pensa, obrigado. E com a classe E, ele consegue entrar numa dungeon de rank D sem precisar de um convite. E a recepcionista olha pra trás e pensa, nossa, eu nunca ouvi falar sobre nenhuma pessoa sem classe que foi promovida antes. E nos é explicado um pouco o sistema de rank e classe. Se você se tornar um rank E, você vai poder entrar em dungeons de rank D. E você não vai ser mais reconhecido como um iniciante. Basicamente, o rank que você tá, você pode entrar numa dungeon um rank acima dela, basicamente. E ele já conseguiu mais 200 mil ien pra conta. Ele pensa, é um bom dinheiro. E ele fala que vai comprar um presente pra Natsu. E ele já leva uma maletinha cheia de cupcake. E ele bate na porta, Natsu, eu tô entrando. E a enfermeira pensa, meu Deus, quanto cupcake. Mas quando ele entra, ela tá dormindo ainda. E ele fica admirando ela um pouco. E até faz carinho na cabeça dela. E ele se senta pra ficar ali ao lado dela. E ele pensa que dessa vez ele com certeza não vai deixar nada de ruim acontecer com a Natsu. Ele já tá juntando as peças pra cumprir esse propósito. E ele pensa que foi bem sortudo por encontrar aquela curandeira cedo assim. Que ela vai ser essencial pro tratamento da Natsu. Mas quando ele tenta guardar os cupcakes no frigobar que tem na sala, ele percebe que não tem espaço suficiente. Então ele começa a comer metade só pra caber. E a enfermeira passa bem na hora, vê isso e pensa, era tudo pra ele mesmo? Enquanto isso, no pátio do hospital, quando já tá de noite, o Kiyomi já faz uma ligação pra alguém. E essa pessoa responde, nossa, é muito raro você me ligar. E o Kiyomi fala, eu queria te dizer que eu finalizei a minha missão. E a pessoa que ele tá falando é a Alice. E fala, então você realmente passou pela escuridão congelante sendo um sem classe, né? E ele fala, é graças a você que eu tô me tornando mais forte. E a gente vê a Alice, ela tá toda, ela tá usando roupas, ela tá de pijama. Ela fala, então você tem expectativas, certo? E ela pergunta, então você quer que eu fale pra você sobre outras dungeons? E ele fala, não, na verdade não, tem uma pessoa que eu quero treinar. E ele fala, eu sei que você tem muita informação e conexões. E a Alice fala, sim, é claro. E o Kiyomi fala que ela é uma curandeira muito promissora. E ele diz que quer entrar num grupo com ela e com o necromante. E a Alice dá um sorrisinho e fala, você tem uns métodos muito esquisitos. E o Kiyomi fala, mais interessante assim, não? E o Kiyomi tá pensando que uma sinergia entre o curandeiro e um necromante pode fazer com que ela fique cada vez mais forte. E é o conhecimento que nessa era ainda tá desconhecido. E a Alice fala, eu posso fazer pra você, mas você vai ficar me devendo uma. E ele já fica pensando que a curandeira vai ficar com ciúmes disso. Mas ele fala, tá, eu deixo pra você essa tarefa. E a Alice fala, tá bom, então eu vou cuidar disso pra você. E o Kiyomi fala, tá, valeu.
Enquanto isso, a Alice tá toda frufruzinha, toda lá ajeitadinha com ele. E ela fala, ele é um companheiro interessante. Quando ele volta pra associação, a recepcionista tá toda feliz, falando, você é um classe E agora. Parabéns, Kiyomi. E ele fala, valeu. E a mulher pensa que ele é muito frio. E ela fala, se tornar classe E é algo que merece respeito, sabia? Várias pessoas desistem antes de chegar na classe E. E ela tá falando isso pro Kiyomi, que já foi um classe S. E de repente algumas pessoas chegam algemadas na associação de aventureiros. A gente vê que são 3 prisioneiros, aventureiros. Eles fazem parte do grupo The Revenants. E eles todos têm uma cara muito feia e mancarada, viu? O que me explica que eles cometeram um crime na associação. E agora até os outros aventureiros têm medo deles. E a recepcionista falou que eles precisam de um líder pros Revenants. E ela fala que isso é realmente uma tarefa muito difícil. E ela fala que vai ter problemas de novo com eles. Mas o Kiyomi fala, deixa pra mim essa. E a recepcionista fala, é sério? Todo mundo tem medo de pegar essa tarefa. E o Kiyomi fala, é de boa. E ele pensa, além de tudo, essa tarefa vai me dar dinheiro. E é isso que importa pra ele, porque ele quer salvar a irmã dele. E ele disse que ele conhece bem esse tal de Revenants. E ele pensa o quanto que ele tem que se envolver nisso. Talvez só o suficiente pra pegar algumas informações e o dinheiro. A recepcionista fala, então entendido. E ela agradece porque ele tá ajudando ela bastante. E ela bota um contrato e fala, eu vou deixar pra você essa. E corta a cena e a gente vê um colar elétrico num dos prisioneiros dando um choque nele. Daí o policial coloca um na mão do Kiyomi pra demonstrar pra ele, falando que é um colar elétrico e se eles saírem da linha só dá um choque neles. E ele pensa que mesmo se você for um prisioneiro, mas tiver talentos, você pode trabalhar como aventureiro. E ele já vai colocando o bracelete pra dar o choque nos prisioneiros. E o policial avisa, se eles fizerem qualquer coisa suspeita, aperte o botão. E o cara fala, ei, você sabe que a gente tem direitos humanos? Mas o policial já manda logo um cala a boca! Daí o outro prisioneiro pergunta, e aí, mestre, qual o seu nome? E ele fala, Kiyomiaki, essa é a última conversa que a gente vai ter. Depois eles soltam as algemas dos prisioneiros. Daí um dos prisioneiros fala, parece que o nosso supervisor de hoje é um pouco mais tolerante que os outros. Agora vamos mandar ver. E o mais à frente ele fala, ok, vou deixar com você, senhor supervisor. E eles estão entrando numa dungeon que parece ser flamejante. Eles entram nas profundezas do inferno. Literalmente, esse é o nome da dungeon. E ela é uma dungeon de rank D. Daí o mais gordinho fala, nossa, eles deram uma tarefa muito difícil pra gente de novo. Vocês não acham que eles estão sendo muito cruéis com a gente, não? Daí o mais da frente fala, não reclama. Ele olha pra trás pro nosso protagonista e fala, e essa pessoa também tá nos dando uma oportunidade. Daí de repente os Revenants começam a encarar nosso protagonista com a cara muito feia. E ele já tenta apertar o botão do bracelete pra dar um choque neles. Mas o botão não funciona e ele pensa, por que não tá indo? Mas o cara simplesmente pega a coleira que tá nele e quebra ela toda. Todos eles conseguem fazer isso facilmente. Daí o mais da frente fala, foi mal, não tenho nenhum ressentimento contra você não. Mas você vai morrer aqui hoje. Daí o sistema aparece iniciando outra missão de emergência. E essa é um pouquinho mais difícil do que as típicas. Né? Ela simplesmente falou, derrote todos os seus inimigos. E o Kiyomi pensa tipo, fala sério. E ele pensa, como esperado, as missões do sistema estão batendo com o tempo do que eu tô fazendo. De acordo com o contexto da minha situação. Porque agora ele realmente precisa derrotar todos os inimigos pra sair vivo dali. E de quebra ele ainda cumpre a missão dele. Mas quando eles estão lá, prestes a começar esse combate, o que parece um verme gigante sai de dentro da lava. Esse monstro é um rastejador flamejante de rank D. Ele já parte pra atacar todo mundo de uma vez. Mas ele tá indo na direção bem daquele prisioneiro da frente. Mas ele consegue derrotar a criatura com um soco só. E fala que mesmo que eles sejam classe D, eles estão prestes a se tornar classe C. E o Kiyomi pensa que a classe dele é lutador. Por isso que ele socou daquela maneira. E ele pensa, eu consigo ganhar isso. E esse cara já não perde tempo e já usa a habilidade dele. E ele parte pra cima do nosso protagonista. O Kiyomi consegue esquivar desse soco, mas a rocha que tava atrás dele se quebra toda. E ele fica impressionado com a força do cara. Enquanto isso, outro prisioneiro tava cavando alguma coisa. E de algum lugar ele conseguiu tirar uma maleta. E dentro dessa maleta tinha uma armadura, um machado e uma soqueira. E cada um equipa um desses. E da frente fala que com esses equipamentos somos invencíveis. O Kiyomi pensa que se ele conseguir usar a análise dele, ele vai ver a verdade. A classe de lutador não é compatível com nenhum equipamento. E o Kiyomi consegue bloquear o soco do cara com a lâmina da espada. Enquanto isso, de armadura tá vindo correndo na direção dele. E ele pensa que essa classe tem um poder muito devastador. Ele até consegue se defender com a espada. Mas por causa da armadura, o cara não sofre nenhum arranhão. E o Kiyomi pensa que os lutadores também têm uma defesa muito alta. Então, consequentemente, eles têm restrições. E ele fala isso enquanto vai se afastando. A classe de lutador tem muita desvantagem pro eficiência. E ele pensa que tem uma chance de ganhar aqui. E ele vai começar com o cara do machado. Ele tenta desarmar o cara, mas não dá muito certo. E na hora que ele esquiva do ataque do machado, o Kiyomi acaba tomando uma cabeçada do armadurado. E ele já cai todo estatelado no chão. E ele pensa, como previsto. Enfrentar 3 pessoas de rank mais alto que eu é bem difícil. Mas eu sinto a diferença na proficiência. E ele respira bem fundo.
Eu consigo aguentar essa. E o cara da soqueira fala, essa criança até que sabe lutar. E ele fala pros outros, não hesitem, vamos com tudo. E eles três usam a habilidade especial da classe de lutador, que é o encantamento físico. Mas nesse mesmo momento o sistema manda uma mensagem pra ele, falando que ele adquiriu uma nova habilidade. O cara do machado fala, seu perdedor, até parece que a gente vai perder pra um cara sem classe que nem você. Mas quando ele se dá conta, o Kiyomi já tá com a lâmina bem perto do peito dele. E o cara já fica desesperado com essa velocidade. Mas o Kiyomi só diz que os sem classe aprendem muito rápido. E o sistema avisa que a habilidade que ele conseguiu foi justamente o encantamento físico, exatamente como o dos lutadores. Ele já usa a lâmina flamejante dele no ombro do cara, que sai muito sangue. E o Kiyomi fala, já foi. Ele pensa que a proeficiência dele ajudou ele bem na hora que ele precisava. Agora eles estão em pé de igualdade. E o careca de armadura já fica muito puto e já vai correndo na direção dele de novo. E o nosso prota já revida com a dança divina. E o cara fica assustado quando essa rajada vem na direção dele, porque essa habilidade vem de um monstro. Mas mesmo assim ele parte pra cima do protagonista, que tá atrás de uma pedra. E ele bate com a cabeça na pedra e pensa, como que um sem classe pode usar essa habilidade? E quando o careca percebe que o prota não tá lá, já é tarde demais. Ele já tá lá em cima preparando outro ataque. E ele já vem descendo com a espada bem na direção do careca. E fatia ele em 2. Esse foi o segundo. E ele pensa que com esse encantamento físico, o pulo dele ficou muito poderoso. E ele fala que achou essa habilidade bem versátil. Enquanto isso, o cara da soqueira já tá lá se cagando todo. E ele pergunta, o que você é? Por que tá uma pessoa tão poderosa aqui? E ele grita, isso não tava no nosso acordo, Akira. Daí o prota pensa, Akira? De repente ele sente uma mão no pé dele. E ele percebe que o careca ainda tá vivo. Ele só tinha acertado o ombro dele. E ele já fala, eu com certeza vou ser livre um dia. E o prota pensa que agora deu merda. E o cara da soqueira já aproveita que ele tá sendo segurado pra acertar ele. Mete um socão na cara do prota. E ele sai rolando todo ensanguentado. Ele pensa, ai, que porrada forte. Não consigo respirar. Mas quando ele se lembra da irmãzinha dele, ele já ganha o poder dele todo de volta. O oxigênio já foi sozinho pro pulmão dele, só de lembrar da irmã dele. E os caras ficam assustados com isso. E ele se levanta com a ajuda da espada e pensa, eu não posso perder aqui. Ele limpa o sangue da cara dele e pensa, dessa vez eu vou te salvar. E enquanto ele usa o encantamento físico pra ficar toradaço, muito bombado, ele fala, me desculpem, mas eu tenho razões pra não desistir aqui. E ele fala, vamos acabar com isso. E ele passa fatiando os dois lutadores, que agora com certeza estão mortos. E o sistema, pra comprovar isso, avisa que a missão de emergência foi completa. E ele vai receber um item como recompensa dessa vez. E ele recebe uma pequena chave. E o sistema já pergunta se ele quer usar ou não. E ele clica em não, falando que não vai usar por enquanto. E depois disso ele leva os corpos dos três pra fora do portal. Na verdade, agora eu não sei se eles estão mortos, na verdade. Eles podem não estar mortos, gente, mas enfim. E os policiais perguntam, o que aconteceu aí dentro? Mas quando o prota coloca os corpos no chão, ele cai junto de cansaço. E os policiais começam a ligar pra emergência e pedir reforço. Nisso, corta pra uma cena de um cara sentado no sofá de frente pra uma vista muito bonita num prédio. Parece uma cobertura. E ele tá falando com alguém no celular. E ele pergunta, o que exatamente deu errado aí, hein? E a pessoa fala, desculpa, teve uma interferência. Ele pergunta, interferência? Quem foi essa interferência? E a pessoa manda a informação, e é o Kiyomi Aki. E o cara pergunta, isso aqui é um tipo de piada, por acaso? E o outro fala, não, a informação tá certa. Ele pergunta, um rank E sem classe? Interessante. E a gente vê que esse cara é o Akira. E ele é um modelo e streamer. E ele fala, você não acha que vai se livrar dessa depois de mexer com o meu subordinado, né? E a gente vê que, na verdade, o trabalho principal dele é um aventureiro de rank S. E ele é o fundador da Serpente Sangrenta, que é o mesmo clã daquele cara que tentou recrutar o protagonista mais cedo. E o nosso protagonista em casa não tá perdendo tempo, não. Ele já tá fazendo mais de 100 flexões. E contando, 112, 113. E ele pensa que as feridas dele do último combate não estão completamente curadas ainda. Mas ele pensa que mesmo assim, quem eram aqueles caras? Eram oponentes difíceis, pra se dizer. Ele pensa, então eu também preciso ficar forte. Preciso ser alguém que é impossível de ser derrotado. E de repente ele olha pra aquela mesma chave que ele não tinha usado antes. Que é uma chave de aventureiro nível 5. Ele se senta na cama com ela enquanto se seca do suor. E pensa, de qualquer maneira eu recebi isso daqui. Ele já abre a tela do sistema de novo e dessa vez ele aceita usar. Um portal se abre atrás dele muito do nada. E ele é sugado pelo portal. Quando ele é teleportado, ele cai bem de cara. Mas pelo menos ele caiu na areia, então não foi tão ruim assim. Mas quando ele percebe que é areia, ele já olha pra cima pra ver onde que ele tá. E a gente repara que ele tá num grande deserto, com um sol muito forte na cabeça dele. E o sistema avisa que isso é uma dungeon, chamada Labirinto da Pedra Solar. Ele já fica chocado por estar numa dungeon, porque ele não tava preparado pra isso agora. Ainda mais pra ser jogado no meio de um deserto. Mas a maior preocupação dele no momento é que a roupa dele tava cheia de areia. Ele caminha por muito tempo nesse deserto. Tava calor demais, ele tava todo suado já. E ele pensou que até agora nenhum monstro apareceu. E ele se pergunta o porquê disso. Mas de repente ele pisa em alguma coisa. E ele consegue desenterrar da areia uma pedra mágica. Ele pensa, uma pedra mágica? Ele pensa, não pode ser. Será que é uma dungeon de mineração?
Ele fala que é um tipo extremamente raro de dungeon. E ele percebeu tarde demais. Ele continua falando que numa dessas dungeons de mineração, você consegue várias pedras mágicas muito raras. E ele tá buscando uma em específico. Depois de cavar muito, desenterrar muita pedra mágica, as mãos dele já estavam sangrando de tanto cavar. E finalmente algo chama a atenção dele. Ele fala, eu consegui, eu achei! E é uma pedra mágica lunar. E ele fala, realmente tinha uma dessas aqui. E ele abraça essa pedra no peito, falando que isso pode ajudar com a doença da Natsu. Ele nunca imaginou que uma recompensa como essa do sistema faria com que ele achasse essa pedra. Ele explica que a doença da Natsu é considerada um vórtex mágico e só tem um jeito de curar essa doença, que é fazendo um remédio dessa pedra lunar mágica. E segurando essa única pedra, ele pensa que ele precisa de mais 9, ele precisa de 10 no total. E ele pensa que ele vai precisar de muito mais delas. E ele volta a cavar o máximo que ele consegue. Ele começa a cavar desesperadamente na areia. Depois de muito tempo, as mãos dele estão sangrando muito, mas ele não consegue achar de jeito nenhum. E de repente o sistema avisa que o tempo dele acabou e que a dungeon seria fechada agora. E ele pensa, não, de jeito nenhum. E quando o portal se abre atrás dele, ele fica desesperado pra tentar cavar mais e mais. Mas quando o portal puxa ele fala que não é o suficiente ainda. E ele é jogado no quarto dele de novo. E ele fica batendo na parede, pedindo pra ser jogado de volta pra lá. E ele suja a parede inteira dele de sangue. Isso porque pra ele não é o suficiente ainda. Depois ele se deita na cama mais calmo e percebe que depois de cavar por tanto tempo ele só conseguiu achar uma pedra dessa. E ele pensa que ele precisa estar numa dungeon de mineração de novo. Mesmo se a missão for extremamente difícil, ele vai pegar essa missão só pra achar outra dungeon de mineração, quantas vezes for necessário. De repente ele sente algo nas costas dele, algo incomodando. Ele percebe que tinha outra pedra grudada nele. E ele fala, eu trouxe isso aqui de volta também. E ele percebe que ele só trouxe essas duas, o resto eram pedras mágicas inúteis. E ele pega essa pedra que parece ser um âmbar com um mosquitinho dentro e fala, será que eu levo num especialista? E quando ele vai pro banho quente, ele sente muita dor. As mãos dele estão queimando demais. No dia seguinte, bem cedinho, ele já vai pro hospital. E ele bate na porta, Natsu... E a enfermeira pensa, ele trouxe algo de novo hoje. Ela fica muito feliz em ver ele, obviamente. E ele fala que tem um presente pra ela hoje. E ele mostra um colar com a pedra lunar, que é meio que a salvação dela, né? E ela fala, eu acho que eu não preciso disso, irmão. E ele fala, ué, por quê? E ela fala, é um pouco brega, desculpa. E ele fica, tipo, em choque completo com isso. E ele fala, tá, eu vou voltar pro trabalho. E ele pergunta, você realmente não quer? Ela fala, tá tudo bem, boa sorte no trabalho. E ele sai todo triste, ele coloca o colar ele mesmo. E a enfermeira pensa, ele pegou o presente pra ele de novo. Depois disso, ele vai no departamento de análise. E ele tava lá buscando por um inspetor de pedras mágicas. A gente vê um cara com uma aparência bem icônica, né? E o cara fala, sim, eu sou um avaliador de pedras mágicas. E o prota pensa, esse cara é muito suspeito. E ele fala, eu posso não parecer, mas eu sou muito bom no que eu faço. E o prota pensa, agora ele lê meus pensamentos? E o cara já fala que ele tem uma pedra muito rara no pescoço, que é a pedra lunar. Só que ele fala que hoje ele tá aqui pela outra pedra. E ele coloca aquela pedra com um mosquitinho dentro em cima da mesa. E o cara começa a analisar ela, e ele fala, meu irmão, esse produto é extraordinário. E quando ele fala que é um produto extraordinário, o Kiyomi já pergunta, como assim extraordinário? O avaliador responde com uma pedra mágica que pode adicionar efeitos mágicos às armas. E o Kiyomi pensa, então é uma pedra de encantamento, certo? E ele começa a se lembrar da vida passada, que ele não conseguia nenhuma pedra boa. Dá pra ver até as olheiras nos olhos dele, só dele lembrar. E o cara percebeu que ele parou pra refletir. Daí ele fala, você pensou que essas coisas não eram tão raras assim, né? E essa pedra mágica específica é a pedra mágica âmbar. E o mosquitinho que tá dentro dela é um monstro chamado Shigui. E o cara fala, não subestime ele. Quando você encanta suas armas com essa pedra, você sabe o que acontece? E ele todo feliz fala, você não precisa trabalhar mais. O Kiyomi fica parado com aquela cara de bunda dele. E o cara pergunta, ué, você não tá interessado? Não é incrível? Você não precisa trabalhar. E o Kiyomi ainda tá meio reflexivo ali. O que você quer dizer com isso? E ele explica que o Shigui absorve a alma dos monstros que ele consome e faz deles seus subordinados. Ou seja, o bicho é um necromante. Ou você vai adquirir a mesma habilidade do Shigui, ou sua espada vai estar imbuída com ela. A gente não vai saber até tentar. E o Kiyomi pensa, tá, isso parece ser bem emocionante. E o Kiyomi pensa, você consegue colocar na espada? O cara fala, sim, deixe comigo. E no fim do processo ele fala, está pronto. E a gente vê que a mordida demoníaca, né, que é a espada do nosso prota, tá imbuída de alguma coisa estranha agora. Ela tá até brilhando mais. E o cara fala, você deveria checar os efeitos novos dela por você mesmo. E o Kiyomi pensa, por mim mesmo? E se esse é o caso, acho que eu vou testar um lugar. E vai pra sala de invocação do campo de treinamento. E ele já vai se encontrando com a atendente pra ler o bracelete dele. E ela percebe, rank E e sem classe?
Ai, tão fraco. Ela começa a fazer a invocação. Então isso aqui deve ser o suficiente. E um grande símbolo de invocação aparece no chão com uma estrela no meio. E sai uma bolinha fofinha de lã, que tem 2 chifres demoníacos. E essa criatura se chama Pompom Doce de Ranquier. A criatura não faz nada além de flutuar na direção do Kiyomi, mas de repente esse Pompom fofinho abre um bocão demoníaco e tenta devorar o Kiyomi com esses dentes. Mas ele não se abala por isso. Com certeza ele já conhecia esse monstro antes. E ele só corta o Pomponzinho no meio. E ele começa a notar a pedra fazendo efeito, porque uma aura começa a sair do corpo e da espada dele. E meio que, entre aspas, a alma desse monstro começa a cercar o nosso protagonista. E no fim parece que o Kiyomi absorveu essa alma. E a atendente fica impressionada com isso, né? Porque ela achou que ele era um fracote. E outra tela do sistema aparece e tá dizendo: absorvido 1 ponto de defesa mágica. E o Kiyomi vai olhar e pensa: que meus status aumentaram? E ele percebe que a defesa mágica dele não é mais 260, e sim 261. E a atendente pergunta: o que foi isso de agora, hein? E o Kiyomi fala: não se preocupa. E o Kiyomi fala: mas mais importante, como uma invocadora do país pode invocar monstros tão fracotes? E a Mila já sente a provocação, né? Daí ela fala: então eu vou te deixar contra eles até você chorar por ajuda. Mas de repente outro cliente chega e fala: eu posso me juntar a isso? E é um cara loirinho com a mulher do lado. E ele fala: prazer em te conhecer. E a mulher começa a falar: esse tempo aqui tá reservado pro Kiyomi. Por favor, espere um pouco. Mas daí o cara mostra um cartão e fala: com isso aqui, será que a gente consegue uma invocação em massa? Daí ele fala pro Kiyomi: se você se juntar a gente, tudo bem, não? E o Kiyomi pensa: uma invocação em massa, é? E a invocadora tá pensando: nossa, estourei! O cara é o cliente VIP. E o Kiyomi fala: eu não ligo. E ele tá pensando consigo mesmo: na verdade, eu tô bem agradecido por isso. E a invocadora fala: se o Kiyomi disse. E ela pensa, analisando as 2 fichas: se é contra um classe E e um classe D, eu acho que é uma razão boa pra invocar esse monstro aqui. E de novo a gente vê aquele círculo de invocação com uma estrela no meio. Só que dessa vez ela faz a invocação em massa e invoca vários goblins. E o Kiyomi pensa: nossa, quantos? E outro cara fala: como esperado da nossa invocadora nacional. E ele pergunta pro Kiyomi: e aí, qual é a sua classe? E ele fala: sem classe. E obviamente, como todo mundo ouve isso, o cara começa a rir, a mulher começa a rir. E o cara fala: desculpe por trazer você pra isso aqui. Não precisa de desculpas. Daí o cara já vai sacando as armas dele e fala: então faremos isso juntos. E ele e a mulherzinha dele lá partem pra cima dos goblins. Um deles parte pra cima primeiro do cara, mas ele consegue defender com as 2 facas dele. Daí ele se joga no chão e dá uma rasteira no goblin. E ele finaliza o goblin no chão com a faca dele. E ele fala: eu peguei um aqui, hein? Daí a outra mulher fala: o mesmo aqui. E o cara fala: tudo bem, vamos para o próximo. Mas quando ele olha, todos os goblins já estão mortos. E só tá o Kiyomi segurando a espada dele diante desse massacre. E ele fala: eu cuidei desse lado. E o cara pensa: o quê? Todos eles? E o Kiyomi: sim, muito obrigado, mana. Eu sei que invocação em massa é muito caro. A gente se vê por aí. E o Kiyomi só vai saindo depois dessa pedrada que ele soltou. E a invocadora para ele e fala: e você? Esses movimentos que você fez agora? Você é realmente um classe E sem classe? Isso é impossível. E ela pergunta: então quem é você? E ele só responde: eu só sou um sem classe. E ela já fica toda impaciente. A sua prota gosta de provocar as mulheres, né? E a mulher só vira de costas e fala: volte sempre. Da próxima vez eu invoco monstros mais fortes pra você. E o Kiyomi agradece e fala: serei bem grato por isso. E refletindo, ele pensa que ele conseguiu 3 pontos depois de derrotar 42 goblins. Parece que nem sempre ele vai conseguir absorver. E a gente vê o Kiyomi no banho, ele tá refletindo debaixo do chuveiro. E ele pensa: mas quanto mais eu luto, mais forte eu fico. É realmente uma arma aterrorizante. E parece que ele não tava em casa, ele tava usando o chuveiro do campo de treinamento. E quando ele sai pela porta, ele vê várias pessoas correndo. E um cara de terno pai pergunta: você é um aventureiro também? E o Kiyomi responde: sim. E o cara fala: ai, graças a Deus, houve um transbordamento. Todos os aventureiros que puderem vão até lá. E o Kiyomi pensa: um transbordamento de dungeon. É um desastre que faz com que os monstros saiam das dungeons e invadam o mundo humano. E de repente outra missão de emergência aparece pra ele. E o Kiyomi pensa: tá, aí vem. E enquanto todo mundo tá correndo, fazendo ligação, todo mundo desesperado, ele pensa que agora ele pode esperar recompensas exclusivas. Por isso que ele gosta das missões de emergência. E enquanto todo mundo em desespero passando do lado dele, ele só tá encarando a missão de emergência. E o sistema aparece pra falar que a missão dele é erradicar a causa do transbordamento. E o Kiyomi pensa: a causa? Eu pensei que o transbordamento era um desastre natural. Não é algo que acontece acidentalmente. E aquele mesmo cara que tava falando com ele fala: ei, o que tá de errado? Vambora logo. E o Kiyomi fala: entendido. E ele começa a arrumar a mochilinha dele. E o cara fala: não, vambora logo. O Pro tá arrumando a mochilinha dele, dobrando as coisinhas, botando tudo bonitinho. E a gente vê que o desastre aconteceu em Shibuya. Shibuya gosta muito de acontecer desastre, né? E tem várias pessoas correndo desesperadas e goblins correndo atrás delas. Mas enquanto tá todo mundo correndo, uma mulher acaba caindo. E o goblin já aproveita a oportunidade pra ir atacar ela. Mas o goblin tem a cabeça decepada por alguma coisa. E a gente vê que foi o Kiyomi com a mordida do demônio. E a mulher fica assustada, que foi muito rápido isso. E ela fala:
fala, obrigado, aventureiro espadachim. E ele fala, não, eu não tenho uma classe. E ela fica chocada, como assim, sem classe? E ela sai correndo assustada e chorando. E o Kiyomi fica tipo, sério? Sério? Sério isso mesmo? E a gente vê que tem um caos completo na cidade. A gente vê 2 aventureiros tentando lutar, mas eles estão sendo jogados pra longe. E ele fala, cuidado, esse inimigo é formidável. E a gente vê só os olhos vermelhos dele saindo das sombras. E a gente vê que é um Hobgoblin de classe D. E ele tem até mais peças de armadura e uma espada melhor que os outros goblins normais. E os caras começam a gritar, como assim? Isso é impossível, um Hobgoblin aqui? E o cara fala, eu não quero morrer, e ele sai correndo. E só fica um, coitado. E enquanto isso, o Kiyomi só tá observando essa situação. E ele fala, aqueles que querem ir, podem ir. Ficar só vai atrasar o meu lado. E o cara pergunta, quem é você? E o Kiyomi fala, aventureiro de rank E, Kiyomiaki. Sem classe. E o cara fica completamente chocado. E ele que pensa agora, se ele ficar só vai atrasar o meu lado. Mas aí o Hobgoblin atira um carro nele. E ao invés de o cara esquivar, ele fica parado lá que nem um otário. Então o Kiyomi tem que empurrar ele no chão pra ele conseguir ser salvo. E ele também esquiva do carro. E o Hobgoblin começa a coringar, começa a rir ali, começa a dançar. E o Kiyomi pensa, os Hobgoblins têm muita força. Eles são fisicamente mais fortes, mas são meio burros. E o Kiyomi fala, a gente tem um bom caminho pela frente. Vamos acabar com esse cara aqui o mais rápido possível. E o outro cara fala, é claro. E o Kiyomi fala, eu vou distrair ele. E ele sai correndo muito rápido. E o cara, obviamente, achou que ele tava abandonando ele. Mas a estratégia dele realmente funcionou, porque o Hobgoblin é burro mesmo e saiu correndo atrás do Kiyomi. E quando o cara percebe isso, ele fala, nossa, então esse é o seu plano. E aproveitando essa brecha que o Kiyomi fez, ele só pega a espada dele e finca nas costas do Hobgoblin. Mas ele não morre de vez e fica muito puto com esse ataque. E ele já prepara pra acertar esse aventureiro. Mas quem estoca ele por trás agora é o nosso prota, que transpassa ele completamente com a mordida do demônio. E o Kiyomi só fala pro cara, bom trabalho. E o sistema avisa pra ele que ele absorveu 1 ponto de ataque. E o Kiyomi já estende a mão dele pro aventureiro e pergunta, e aí, você consegue lutar ainda? E a gente repara que a mão do nosso prota tá toda ferrada, cheia de band-aid, toda ferida. E o cara fica encarando o Kiyomi um pouco. E ele pensa, sim, eu consigo lutar, eu não posso perder pra esses mais jovens. E dá pra ver que realmente o cara parece ser mais velho. Mas quando ele ajuda o cara a levantar, ele sente uma vibração muito forte na cidade. E a gente vê que são vários aventureiros de rank alto que estão chegando. E o cara fala, obrigado Deus, de algum jeito a gente conseguiu comprar tempo. E esse cara fala pro Kiyomi, senhor Kiyomi, nosso trabalho como rank E é proteger os civis. Deixa que os aventureiros de rank mais alto cuidem dos monstros. E o Kiyomi fala, entendido. E ele sai correndo. E o cara, você definitivamente não entendeu. E ele vai correndo por um beco. E o cara pergunta, pra onde você tá indo? Mas o nosso prota sabe das coisas. Ele foi pra dungeon que foi transbordada. E é uma dungeon de nível mediano. E ele percebe que o cara seguiu ele, tá muito cansado. E o Kiyomi, por que você me seguiu? Porque você tá tentando ir pra esse lugar perigoso sozinho. E o Kiyomi ia falar, você é uma boa pessoa. Mas ele interrompeu a frase dele e falou, você é um idiota? Aí o cara, por que você trocou essas palavras? Mesmo se você for muito forte, senhor Kiyomi, é muito perigoso você ir aí sozinho, certo? E ele fala, é perigoso pra mim também. Mas eu vou ter certeza de voltar pra casa hoje e tomar um drink. Vamos ter certeza de que nenhuma morte vai ocorrer aqui. E o cara pergunta, então, por que você tá aqui sem evacuar? E o Kiyomi fala pra erradicar a causa do transbordamento. Mas o transbordamento não é uma causa natural? Bom, vamos descobrir agora se é verdade ou não. E o cara vai, ei. Mas o Kiyomi já tá enfiando a mão dentro do portal. Só que vários raios começam a sair do portal e começam a atingir os dois. E o Kiyomi que tá recebendo toda essa carga. E ele pensa, se tá conectado com a minha pedra lunar, tanto assim, e um flash muito forte cega eles. E meio que uma explosão joga o nosso prota pra trás. O cara pergunta, ei, você tá bem? E parece que tem algo saindo do portal. A gente vê meio que um tentáculo saindo dele. E o cara pergunta, ei, quem que é esse cara? A gente vê que parece ser um dragãozinho pequeno, só que com um sorrisão. E ele tem aquele mesmo símbolo do primeiro dragão que o nosso protagonista enfrentou. E ele é o Eco de Kurukan. A gente sabe que antes tava Kukulkan, agora tá Kurukan. Os manhwa tem isso, gente. A gente sabe, eles mudam a tradução de vez em quando. Mas é o mesmo que aquele dragão que o prota enfrentou no começo da obra. E o Eco, ele fala, eu quero saber como eu fui encontrado. E o Kiyomi fica em choque quando ele vê o emblema. E ele fala, é um emblema de Kurukan. E o Eco pergunta, como você sabe? E ele começa a se transformar. E o Eco pega aquela mesma aparência da armadura do Kurukan. Só que a forma dele é diferente. E ele fala, eu acho que você deveria morrer. E o outro cara atrás dele fica todo cagado já, começa a se tremer todo. Mas o Kiyomi só empunha sua espada e tá encarando o bicho. O Kurukan não perde tempo e já vai preparando o ataque. E o Kiyomi percebe aquela mesma fraqueza, aquele mesmo símbolo no pescoço. E o Kurukan cospe uma rajada de laser. Eu sei que não é o Kurukan original, é o Eco do Kurukan, mas eu vou continuar chamando de Kurukan, que é mais fácil. E o Kiyomi já pula pra salvar o outro cara que tá com ele.
Os dois se batem no chão e conseguem desviar do laser, mas ele percebe que a espada do cara foi atingida. Ele pensa, tá enferrujada? Não, ela tá deteriorando por causa do tempo. Aparentemente esse laser faz acelerar o tempo. E o Kurukan já prepara outro ataque. E o Kiyomi pensa, é muito perigoso ser acertado por isso. E o cara fala, me deixa pra trás, eu sou só um atraso pra você. E o Kiyomi fala, ué, a gente não ia tomar um drink juntos? E o cara fica emocionado, ai, Kiyomi. Mas o Kurukan já solta outra rajada neles. E eles conseguem desviar. E o cara fala, sim, a gente vai tomar um saquê. E o Kiyomi fala, eu não posso ainda, eu sou menor de idade. Daí o Kiyomi já pega a espada dele pra enfrentar o Kurukan. E o cara fala, ei, não seja idiota assim, cara. Mas enquanto o Kiyomi encara esse grande dragão, que é o Kurukan versão menor, ele pensa, eu já enfrentei inimigos que têm ataques de respiração antes. E o Kurukan fala, eu acho que você pensa que pode ganhar? E dessa vez ele nem carrega nada não, ele já vai no mordidão mesmo. E o Prota também não esperava isso. Mas ele consegue esquivar bem por pouco. Tanto que ele é arranhado no rosto. Mas ele aproveita essa brecha pra parar no chão com a espada, deixar os pés bem firmes e atacar a pele dele. Mas não surte efeito nenhum, a espada até quica de volta. E o Kiyomi pensa, como esperado, é bem duro. Enquanto isso, o Kurukan já tá pegando uma posição pra atacar ele. E ele prepara outro laser pela boca. E o Kiyomi, enquanto cara o Kurukan pensa, os dragões nunca queimam sua própria garganta com sua própria respiração de fogo. Tem um ponto mágico na base da garganta dele. Isso faz com que ele solte o bafo do dragão com essa magia armazenada que ele tem. E ele pensa, eu tenho que atingir esse ponto. E ele já se prepara e usa o fortalecimento corporal pra ficar bombadão de novo. E ele também já lança uma rajada da dança divina no Kurukan. Nem o Kurukan esperava isso e ele recebe com tudo no pescoço dele esse ataque. E ele pensa, derrotado eu? E ele fala errado mesmo, tá, gente? Eu não tô traduzindo errado não, ele realmente fala errado. E enquanto ele corre na direção do Kurukan com a espada dele, ele pensa que precisa de muita mana pra soltar esse bafo do dragão. E ele pensa que agora que ele usou todos os recursos é a hora de atacar. E mesmo que seja dura a pele dele, ele vai batendo até ela rachar. Ele faz várias rachaduras na pele do Kurukan. E tem um ponto que finalmente consegue quebrar e expõe a carne dele. E nesse ponto ele faz um corte vertical e fatia, tirando o sangue do Kurukan. E o Kurukan grita de dor. Mas o Prota é pego por um ataque inesperado. E ele é acertado com uma rabada do Kurukan e jogado longe. E enquanto ele tá tentando se recuperar ainda, o Kurukan já tá indo pra cima dele com tudo, com o corpo inteiro pra morder ele. E quando ele percebe, o Kurukan já tá pertinho dele. Mas o outro aventureiro vem correndo e coloca o escudo na frente do Kurukan. E ele realmente consegue bloquear o Kurukan. Mesmo que tremendo, ele consegue segurar. E ele pergunta, você tá bem? Isso é tudo que eu posso fazer pra te ajudar? E o Kiyomi dá um sorrisinho agradecendo pela ajuda e fala, é o suficiente. E do nada o Kurukan simplesmente cai e bate a cabeça no chão. E o outro aventureiro pensa, o que aconteceu? E ele mostra a lâmina da mordida do demônio, que tá envenenada. E ele fala que ele aprendeu essa habilidade do Hobgoblin que eles derrotaram mais cedo. Enquanto isso, o bicho tá tremendo, todo ferrado no chão. Enquanto ele tá falando as últimas palavras dele, que é na língua do escuro, que eu não vou saber dizer o que é isso, o Kiyomi só vai sem dó nem piedade e finaliza o bicho no chão. E o sistema aparece pra dizer que ele absorveu um ponto de defesa e que ele subiu pro nível 7. E a gente vê a cabeça do Kurukan sendo arrancada. E aparece também que a missão de emergência foi concluída. E dessa vez a recompensa é um item. E ele estende a mão pra receber e é aquela mesma chave. A chave do aventureiro. E ele pensa consigo mesmo, Kurukan, parece que a gente vai lutar de novo. E o cara se perguntou, o que é isso na sua mão? Daí o Kiyomi simplesmente para pra limpar a espada dele. E ele fala, desculpa por perguntar muita coisa pro meu benfeitor. E o cara já começa a puxar mó papão com ele, abraça ele. E parece que o Kiyomi não tá gostando. Mas no fundo ele tá assim, ele solta um sorrisinho. E de repente outras pessoas aparecem. Parece ser um cara de terno e outros 2 aventureiros atrás dele. E ele fala, vocês fizeram isso? Daí o outro aventureiro abraça o Kiyomi e fala, não, na verdade foi esse cara aqui que fez isso. E o cara começa a analisar a ficha dele, Kiyomi Aki, sem classe, rank E. E ele fala, Kiyomi Aki, eu vou lembrar de você. E ele fala, parece que o transbordamento desapareceu e o portal tá se estabilizando. E ele pergunta pro Kiyomi, você sabe a razão? E o Kiyomi pensa que ele não quer responder isso, mas vai ser muito difícil ele ficar quieto. Mas ele responde que o portal voltou ao normal quando ele derrotou esse dragão. E ele responde, isso é interessante. O transbordamento era considerado um desastre natural. Mas e se não for, na verdade? E o Kiyomi fala, bom, eu só posso te responder o que eu vi. E ele já bota a mão no ombrinho do outro aventureiro pra chamar ele pra ir embora. E eles vão embora juntos. E o Kiyomi fala, então, vamos nessa? Daí o outro aventureiro que tava com cara de terno, ele puxa a faca e fala, eu posso pegar a informação dele, mas eu vou querer uma recompensa. E o cara fala, não, é o suficiente. Eu vou seguir amigavelmente com ele.
E ele vê no relógio dele também que ele tem uma irmã doente. E um dos caras fala, hey, então você tá pensando que ele também vai fazer parte disso? E a outra mulher fala, você vai enganar ele com dinheiro? E a outra mais na frente fala, assustador, adultos são assustadores. E ele começa a falar, é melhor a gente ter mais força em números. Uma grande batalha vai acontecer em breve. E o Kiyomiaki pode ser o nosso trunfo. E ele recebe uma ligação e fala, então é você. Sim, é claro, eu tava planejando trazer você também. Eu tô contando com você. E a gente vê o Akira, que tava planejando contra o nosso prota desde antes. E ele também tá envolvido nisso. E ele fala, tô contando com você, Babazono. E em caso, Kiyomi parece estar organizando algumas ferramentas de jardinagem. Enquanto ele está guardando todas em uma bolsa, ele recebe uma notificação do e-mail no celular dele. E está escrito, estamos muito felizes em dizer que promovemos você para Rank D, graças a todas as suas conquistas recentes. E o Kiyomi pensa, nível 7 classe D, eu tô indo muito bem. E de repente outra notificação chega no celular também. E é a Natsu, e ela fala, você tá famoso, irmãozão! E ela manda um site, noticias.aventureiro.com. E o Kiyomi pensa, isso aqui é um artigo jornalístico? E esse artigo é basicamente para divulgar alguns aventureiros novatos. E tá lá o Kiyomi, que é o sem classe, e a Niami, que é a curandeira infinita, que é aquela mesma mulher que ele tinha conhecido antes. E ele pensa, ela tá indo bem também. E a Natsu pergunta, irmãozão, você é sem classe? E ele responde digitando pra ela, eu não sou só um sem classe, eu tenho uma razão pra ser sem classe. E ele já pega uma pá, coloca no ombro, pega a mochila, a mala cheia de coisa de jardinagem e fala, ok, agora eu tô preparado. E na verdade ele tava pegando isso tudo pra ajudar ele a minerar, porque agora ele vai usar a chave do aventureiro. E ele espera parar numa dungeon de mineração de novo. Mas o sistema avisa ele, cuidado, essa chave provavelmente é para aventureiros de alto ranking. Seu level pode não ser o suficiente. E o sistema pergunta, você vai usar mesmo assim? E ele fica encarando a tela do sistema, mas ele tá determinado a fazer isso. E ele aperta que sim. E o sistema fala, boa escolha, seja bem-vindo. E de novo um portal aparece na frente dele, que começa a sugar o nosso protagonista como se ele estivesse derretendo. Mas na verdade ele aparece dentro de uma cidade dessa vez. Mais especificamente dentro de um castelo. E tá lá ele parado com a pazinha dele. E na frente dele tá um elfo sentado num trono, que parece ser um rei. E vocês também informam que essa aqui é uma dungeon de rank A, que é o mundo dos elfos. E o que eu me penso, um trono? Isso aqui não era pra ser uma dungeon? E esse cara que parece ser o rei, ele fala, você foi guiado pelo desejo dos deuses. Qual o seu nome? E o que eu me penso, desejo dos deuses? Isso aqui parece ser uma missão. E ele fala, Kiyomiaki. E eu vim aqui só pra achar a pedra lunar. E ele fala isso erguendo a pá dele. E o elfo fala, eu entendi. Pra tratar o vórtex mágico, certo? E o Kiyomi fica impressionado que ele sabe da doença. E o elfo fala, se é isso que você quer, eu posso falar pro alquimista preparar pra você. Mas a pedra lunar também é um recurso muito valioso pra gente. E o Kiyomi fala, eu sei, você quer me fazer algo ridículo, não é? E o elfo fala, você é esperto. O desejo dos deuses parece que enviou um bom aventureiro. E de repente outro elfo aparece chamando pela majestade. E ele pergunta o que foi. E ele começa a sussurrar alguma coisa no ouvido do rei. E ele fala, o quê? Ele não tem uma classe? E os guerreiros já vão indo pra cima do Kiyomi. E ele fala, por acaso teve um erro na avaliação? E o Kiyomi fala, e você tem um problema com isso? E o rei fala, não, o desejo dos deuses nunca tá errado. Mas ele fala isso meio preocupado. E ele fala, sua tarefa é duelar com o grande pecador. E o Kiyomi pensa, um duelo? E o pecado dele foi matar todos os seus parentes. E a gente vê uma cena muito horrível de um monte de gente morta e muito fogo pra todo lado. E um homem que tá segurando uma mulher morta pergunta, por que você tá fazendo isso? E o pecador fala, eu não tenho uma razão. Eu só tô usando o meu poder porque eu tenho ele. E a gente vê a aparência desse elfo, que ele é bem magro, mas tem uma cara de maluco. E o poder dele é tão forte que ele faz uma tempestade nos céus. E ele começa a fazer chover meteoro em cima dos outros elfos. E o rei fala que matar seu próprio sangue é estritamente proibido. Essa é uma lei sagrada dos elfos. E o Kiyomi fala, então é por isso que você tá me pedindo, uma pessoa de fora. E o rei fala, exatamente. Se você aceitar, eu vou providenciar a recompensa que você deseja. E o Kiyomi dá um sorrisinho, obviamente. E ele fala, nós temos um acordo. E ele estende a mão. E o rei já vai se levantando e aperta a mão do Kiyomi. E ele fala, o duelo vai acontecer amanhã. Até lá, você tá livre pra explorar a cidade. E o Kiyomi fala, a cidade? E a gente vê que é um lugar bem movimentado até. E sorte que ele se teleportou pra cá de manhã, porque o sol tá bem fortão e tá tudo bem bonito. E o sistema fala que esse aqui é o mundo dos elfos e essa é a cidade dos civis. E uma elfa com um vestido e um avental fala, bem-vindo, eu vou te guiar por aqui. E o Kiyomi fala, isso aqui é muito inesperado, isso aqui realmente é uma dungeon? Ela fala, sim, só que é um lugar especial. E ela fala, já fazem 10 anos que um estrangeiro vem aqui. Enquanto o Kiyomi tá olhando as frutas do lugar, que são bem esquisitinhas mesmo. E ele pergunta, o que aconteceu com essa pessoa que veio aqui? E a mulher dá um sorrisinho e fala, ele morreu. E o Kiyomi fala, entendi.
E ele pensa que ela tá falando tão casualmente algo muito assustador assim. E de repente eles ouvem palmas na praça da cidade. E a mulher fala, olha, parece que tem um evento, vamos se aproximar um pouco? A gente vê que é uma praça que tem um chafariz no meio, parece que tem umas pessoas vindo a uma apresentação de outro elfo. E o Kyomi fala, por que não? E esse elfo fala, por favor, se aproximem. Vou lhe mostrar uma mágica interessante. E ele começa a encantar uma magia de fogo e solta uma bola de fogo pros céus. E todo mundo fica muito impressionado com isso. E ele ainda faz ela explodir nos céus. E o Kyomi pensa que isso é muito poderoso para somente uma bola de fogo. E esse mago fala pros outros elfos. Isso é uma magia que temporariamente encanta suas outras magias e habilidades. E a mulher fala pro Kyomi, essa magia foi recentemente inventada. E o sistema já avisa ele que ele conseguiu copiar essa habilidade. Ele adquiriu uma nova habilidade que é encantamento de habilidades. E o Kyomi pensa, parece uma habilidade bem útil. É um bom começo. E quando já tá de noite, a mulher fala, é isso por hoje. E o Kyomi fala, se eu tiver mais tempo, eu vou dar mais uma olhadinha. E ela fala, você realmente deveria fazer isso. Mas só se você sobreviver amanhã. E o Kyomi encara ela muito feio. E eles se despedem depois. E nisso já corta pro dia seguinte. E ele tá passando por um tipo de túnel, aparentemente. E quando ele passa pelo túnel, ele aparece numa arena. E já tem um pessoal na plateia também. E ele já vê o oponente dele se aproximando. E ele parece muito mais bombado. E o Kyomi pensa, tá um pouco diferente do que me falaram ele, hein? E o oponente do Kyomi fala pro guarda dele, se eu matar esse cara eu vou ser solto, né? E ele já começa a conjurar uma magia. Isso é um grande símbolo mágico da sua mão. Aurora Eterna. E os céus começam a ficar escuros com uma tempestade. E o Kyomi pensa, ele modificou o clima? E esse maluco já começa a falar, um festival precisa ser grande. E uma grande magia se torna nutrição para seu desenvolvimento. E ele continua com essa cara de psicopata dele. E ele começa a admirar a chuva que ele mesmo causou. E ele usa essa chuva para fazer uma magia de água. Aqua Nevalerium. E o protagonista é cercado por 2 correntes de água. E meio que começa a chover muito forte em cima dele. E o Kyomi pensa, que é isso? Tá chovendo só em mim? E essa chuva é tão forte que ele nem consegue erguer a espada direito. E o elfo continua conjurando magia. E já usa uma que parece uma gosma no chão, que vai direto pro pé do nosso protagonista. E isso forma uma lama que faz ele afundar nela. E ele pensa, droga, uma magia desconhecida. Mas ele consegue se agarrar na terra firme e a plateia tá indo à loucura. E o elfo fala, que tá de errado aí, humano? Essa é só a abertura do nosso show. Seu idiota, você foi atraído para estar aqui. Te enganaram. Enquanto isso, o rei tá falando. Eu sei que isso é bastante coisa para um mero humano, mas não importa muito. Não é como se fosse um de nós morrendo. Enquanto isso, nosso proto tá penando para conseguir ficar de pé naquela lama. E o Kyomi pensa, se eu não fizer nada agora, eu não vou ter oportunidade mais tarde. E ele usa o aprimoramento físico dele. E em cima do aprimoramento físico, ele usa o encantamento de habilidade. E isso faz ele ficar muito mais forte, o suficiente para ele conseguir sair da lama com a força dos braços dele. E até o elfo fica impressionado com isso. E ele pensa, ainda bem que eu consegui usar essa habilidade. Agora eu posso me mover bem melhor. E ele já usa a dança divina. Só que essa rajada é parada por alguma coisa. E a gente vê que um pilar de gelo se formou na frente dele. E o elfo fala, os humanos não conseguem chegar tão longe assim. E ele começa a sentir uma névoa gelada nos pés dele. Mas o sistema parece dando uma nova habilidade pro nosso protagonista. Uma habilidade passiva, que se chama Guardinha da Loja de Gelo. E dá resistência ao frio. E com isso ele consegue aguentar bem. Só que o elfo tá preparando outra habilidade. E ele fala, você deveria saber a diferença entre nossos níveis. Cristales e Meres. E ele faz chover vários cristais de gelo. E quando essa chuva atinge o chão, sai uma grande explosão de gelo. A plateia fica impressionada com essa magia. E um grande cristal de gelo se forma no meio da arena. E o elfo só fala, muito fácil. E ele fala, com isso eu me livro das acusações, certo, majestade? E o rei fica um pouco preocupado. Mas aquele cristal de gelo explode atrás dele. Todo mundo para pra ver, ficando impressionado. E a gente vê a espada flamejante do Kyomi atravessando o gelo. E ele sai de lá putaço. E o elfo fala, olha só, você aguentou. E o Kyomi pensa, ele não é do tipo tão poderoso assim. E o elfo fala, isso tá começando a ficar interessante. Bom, então, será que eu aumento a potência? E o Kyomi pensa, ele consegue ficar ainda mais forte do que isso? Eu não posso aguentar muito mais disso não. Não tem nenhum jeito de contra-atacar isso. Eu preciso de informações de como lutar contra elfos. E ele se lembra da vida passada dele. Tinha um grupo falando que eles encontraram um elfo meio bobalhão na dungeon. E o cara continuou. O cabelo dele pegou fogo por causa da própria magia. Daí ele saiu correndo de pânico. Daí o prota acaba percebendo alguma coisa. E ele olha pros outros elfos, os da plateia, que ainda estão lá comemorando por causa da batalha.
Daí o outro elfo fala, você não acha que tá um pouco em perigo agora pra olhar pro outro lado? Mas quem vai pra cima agora é o Kiyomi, que vai muito rápido. Ele já usa o fortalecimento corporal. A lâmina chega tão perto do elfo que até corta um pouco o cabelo dele. Aprimoramento de habilidade. Mas o elfo só esquiva dando uma pirueta pra trás. E ele cai no chão falando, que sem habilidade. Esse é o seu poder total? Daí ele dá um sorrisinho e o cabelo do elfo cai todo. E o elfo fica em choque quando o cabelo dele é todo cortado. E todo mundo fica em choque na plateia. E o elfo fica muito em choque, tipo, o quê? Daí o Kiyomi fala, elfos conseguem manipular uma magia poderosa por causa do seu cabelo. Ou eu tô errado? E ele fala isso enquanto segura o cabelo do elfo. E logo quando ele faz isso, os céus já se clareiam novamente. Aquela magia de mudar o clima sumiu completamente. E o Kiyomi já parte pra cima dele com a espada e fala, esse é o seu fim. E o elfo fala, um mero humano. Só que a magia dele simplesmente não sai. Ele pensa, meu poder. E ele é finalizado pelo nosso protagonista, que corta o peito dele. E o sistema avisa que ele absorveu 10 pontos de magia. E o rei proclama, o seu crime de matar o seu próprio sangue foi julgado. Abençoado seja o aventureiro guiado pelo desejo dos deuses. Daí todo mundo comemora, jogam rosas, pétala de rosa pra ele, todo mundo comemora, ê! Daí o rei vai cumprimentar ele e fala, bom trabalho cumprindo a sua missão. E ele aperta a mão do elfo. E o rei bem de pertinho pergunta pro Kiyomi, como você descobriu sobre o segredo do nosso cabelo? E ele simplesmente não fala nada. E o rei fala, então você não vai falar? Tudo bem, são seus segredos. E eu vou adicionar isso aqui à sua recompensa também. E o sistema fala que é uma pedra mágica abissal. E ela parece um cubo dourado com um labirinto desenhado nela. E o Kiyomi pensa, essa é a pedra mágica da dungeon final, o abismo. E o rei pergunta, como você sabe disso? Enfim, isso não importa. Se você mostrar isso pro encantador, ele vai te mostrar como que usa. Mas eu vou manter a minha promessa. Aqui está a prometida pedra mágica lunar. E o Prota fica muito feliz com esse sacão de pedra lunar. E para recompensar seu serviço, eu vou te dizer mais uma coisa. Uma pedra lunar mágica pode ser criada. E o Kiyomi pensa, criada? E ele, por favor, me fale mais sobre... Mas daí o portal da dungeon aparece atrás dele. E o rei fala, até logo, aventureiro. Vamos nos encontrar de novo, se esse for o desejo dos deuses. E ele volta novamente pro quarto dele. E ele pensa, criar pedras lunares? Será que tem um jeito de extinguir o vórtex mágico desse mundo? E a gente vê uma das pedrinhas lunares caindo de dentro da sacola. De repente, a próxima cena é uma reunião. E a gente vê o Babazono entrando falando, desculpa pelo atraso. Vamos começar. E o outro cara pergunta, ele já tá aqui? E ele fala, sim. Mas quando o Babazono liga a transmissão, o Kiyomi tá fazendo abdominais na frente da câmera. E ele mostra as costas musculosas dele. O Babazono fica meio chocado com isso, mas as mulheres ficam prestando bastante atenção. E ele no celular fala, Kiyomi, Kiyomi. E ele volta a prestar atenção. E o Babazono fala, você pode colocar algumas roupas? Daí o Kiyomi fala, desculpa, eu não pensei que ia começar agora, então eu fiquei meio entediado. E então, sobre o que é a reunião? E o Babazono fala, eu quero te recomendar para um certo trabalho. E ele fala, recomendar? E ele fala, sim, estamos juntando aventureiros poderosos para um grande trabalho que vai vir por aí. E com a sugestão da Alice, nós realmente queremos você nisso. E o Kiyomi pensa, Alice, ok, então pode me falar mais. E o Babazono responde, o que eu vou dizer agora é confidencial. Tenha certeza de que isso não vai vazar. Daí ele joga um arquivo para transmissão. E a gente vê que são tipo uns gráficos. E que é uma pergunta, e isso é? É um gráfico sobre o número de mortes de aventureiros. E parece que o número que mais subiu foi aventureiros atacando outros aventureiros. Eu acho que é difícil de acreditar, mas é verdade. Isso também inclui acidentes durante as lutas. Mas o que eu tô me referindo especificamente é... E o que eu me interrompe e fala, matar outros jogadores, certo? E Babazono fala, eu tô surpreso que você sabe. Essa informação nem é pública ainda. E o que eu me responde é, eu ouvi alguns rumores sobre isso. Enquanto isso ele tá pensando, vai lá na minha vida passada pra você ver só. Daí ele pensa, então nessa linha do tempo eu tenho que acabar com eles? E o Babazono fala, rumores. Claro. Essa organização que mata outros jogadores está caindo na nossa armadilha. Então vocês vão pegar todos eles juntos no estágio que vocês mesmos fizeram, certo? Que bom que você entendeu rápido. É uma missão secreta perigosa, mas as recompensas vão ser equivalentes à periculosidade. E sua reputação vai crescer também. Além do mais, parece que você tá gastando muito com despesas médicas. E o Kiyomi pensa, ele sabe da situação da minha irmã. Ok. Sem problemas, eu pego essa missão. Só me manda o plano. Eu preciso me preparar antes. E o Babazono responde, obrigado. Eu estou esperando grandes coisas vindas de você. Aqui está o plano. E o Kiyomi recebe uma notificação no celular. Considerando o nível de habilidade e as informações que a gente conseguiu sobre essa organização, apontamos como líder dessa missão o Akira. E, gente, o nome do Akira que é Babazono. Eu tava chamando esse outro cara de Babazono, mas não. A fala era desse cara pro Babazono. Ficou meio estranho, né? Perdão por esses erros de manhwa, mas é que eu tô lendo em inglês também e ficou bem
mal entendido, pra falar a verdade. Mas tá, a gente não sabe o nome desse velho ainda. E aparentemente Babazono é o Akira. E a gente já muda de cena pro Akira enfrentando uma criatura dentro de uma dungeon. E ele fala, tá todo mundo vendo? Enquanto isso tem um cara com um microfone e um cameraman lá no fundo, como se fosse uma produção de uma série. E ele fala, esse aqui é um monstro de rank B. Mas se você sabe como contra-atacar, a gente consegue derrotar ele facinho. E o bicho bate com essa tromba dele no chão. Mas quando ele percebe, o Akira não tá mais lá. Ele sobe na cabeça do bicho e fala, o ponto fraco é bem no topo da sua cabeça. E ele realiza um corte lá mesmo. E depois o bicho cai todo picotado. E aí ela, viram? É facinho. Enquanto essas garotas estão todas comentando na live dele, ai meu Deus, ele é tão legal. E enquanto a produção tá lá perto do portal, depois dele sair da dungeon, já vai um monte de fãs atrás dele. E ele agradece todo mundo, obrigado por assistir, eu amo vocês. Mas quando ele entra no carro, ele fica completamente diferente. E ele fala, Jesus, ser o ídolo dessas camponesas não é nada fácil. Mas aí outra pessoa fala, por favor, mestre suas palavras. Recebemos uma mensagem. E o Akira pergunta, da serpente sangrenta? E a mensagem diz o seguinte, os oficiais caíram na nossa armadilha. Tudo tá indo de acordo com o plano. Só aproveite o resto. E ele fala, esplêndido. E ele vai mexer no celular. E ele fala, eu quero ver a ralé que esses oficiais aí coletaram. E um dos participantes chama a atenção dele, que é justamente o nosso protagonista. E ele pergunta, esse aqui foi o aventureiro que derrotou os Revenants, certo? E eles confirmam pra ele, Kiyomiaki. Vamos nos ver na dungeon vermelha, não vamos? E ele dá um sorrisão de psicopata. E a próxima cena a gente vê o Kiyomi com rosas amarelas. E a enfermeira fala, são rosas hoje. E ele abre a porta falando, Natsu. E ela fala, irmãozão. E ela fala, que flores bonitas. E ele fala, e eu também trouxe boas notícias. E ele fala, a gente tá perto de curar a sua doença. E ela fala, o quê? E ela falou, mas o doutor falou que não tem cura pra minha doença. E ele bota a mão por cima da dele e fala, Natsu, tá tudo bem. E ela fala, eu acredito em você, irmãozão. E até a enfermeira tá emocionada do lado de fora. Mas aí ela mostra o livro de flores dela e fala, mas o significado das rosas amarelas é o amor indo embora. E o prota fica completamente chocado. Daí ele sai todo triste com as rosas amarelas dele. E a enfermeira fala, então ele é esse tipo de pessoa, né? E de novo, no pátio do hospital, ele recebe outra ligação. E é a Alice, ela fala, e aí, Kiyomi? E ele fala, me falaram sobre o trabalho. E ela fala, eu tô feliz que você aceitou. Eu não posso ir dessa vez, mas eu tenho certeza que tem pessoas habilidosas o suficiente com você. Especialmente o Babazono Akira. E também a Ichinose Eru. Esses dois são bem fortes. E o Kiyomi responde, parece que sim. E ele tá vendo meio que a ficha do Akira, dizendo que ele é um assassino rank S. E ele pensa, um assassino. E a Alice de repente fala, o que você agiu no encontro depois da dungeon, hein? E ele fala, um encontro? Um encontro. Você é a pessoa mais talentosa que eu encontrei recentemente. E eu quero te conhecer melhor, E o Kiyomi fala, eu vou pensar sobre isso. E a Alice fala, tá se fazendo de difícil? Ai, que fofinho. Estou ansiosa por isso. Daí quando ele desliga, ele pensa, um encontro confirmado? Depois a gente volta pra aquele velho que não se chama Babazono. E ele fala, obrigado a todos que compareceram aqui. E a gente vê vários aventureiros na frente dele. O grupo sombrio de jogadores que matam outros acabará hoje. Isso vai ser um trabalho difícil, mas eu sei que vocês conseguem fazê-lo. E eu apontei ele como líder da nossa missão. E o Akira se apresenta. Ele é um aventureiro de rank S e é um assassino. E ele fala, como líder eu vou dar o meu melhor para guiar a todos. Vamos cumprir essa missão juntos. E ele motivou bem o pessoal ficou feliz. Como aventureiro, ele é um bom ator. Do nada uma pessoa chega atrás do Kiyomi e pergunta, você é o Kiyomiaki? E ele pergunta, e quem é você? Você deve ter ouvido de mim sobre a Alice. Eu sou a Ichinose Eru, a discípula da Alice. A Ichinose Eru é uma aventureira de rank A e ela é uma arqueira. E a Eru fala, parece que você é o favorito dela agora. Mas eu não vou perder pra você. E o Kiyomi não tá nem se importando com isso, na verdade. E um cara mascarado aparece e fala, é o suficiente por agora. E ela apresenta ele como Shirota Taiki. O Shirota também é de rank A e a classe dele é um alquimista de venenos. E a Eru fala, ele é meu parceiro. Daí ela vira com um pouco de ciúmes, né? E ela fala, eu não sei como é que a Alice escolheu um aventureiro de rank tão baixo. Ele tem habilidade, mas é só isso também. Não haja como se você soubesse tudo e tivesse todo o poder por aqui. E o Kiyomi só pensa, ela é tão barulhenta. E de repente o sistema aparece falando que tem uma missão preparada pra ele. E a missão é roube o smartphone de Akira. E o Kiyomi fica tipo, que tipo de missão é essa? Daí ele repara que o Akira tá encarando ele. E até dá um tchauzinho pra ele com essa cara de psicopata. Na próxima cena a gente vê meio que um tutorial. Aparece um mascote que é um cavaleirozinho de armadura do tamanho de um polegarzinho bonitinho ele. Ele fala, olá, eu vou explicar a operação de hoje. Dentro da dungeon terá um grupo de novatos servindo como iscas, que estarão recebendo treinamentos do líder. Por ser uma missão confidencial, eles não estão cientes da operação de hoje. A serpente sangrenta e o time deles de assassinos vão cair na armadilha e vão tentar emboscar as iscas. E nós, o esquadrão de eliminação, vamos pular nesse momento e, consequentemente, aniquilar
aniquilar eles. E isso é tudo. Daí a gente vê o Kiyomi com um tablet e um fonezinho vendo o tutorial. E com isso nós concluímos o nosso briefing. Desejo boa sorte a todos. E a gente vê que ele tá dentro de um avião indo pra missão. E tem algumas pessoas no fundo do corredor do avião falando, eu tô tão nervoso. E tu fala, relaxa, cara, eu tô aqui com você. E o Kiyomi tá olhando estritamente pro Akira. E ele pensa que ele tá sendo legal com todo mundo assim desde que ele embarcou no avião. E ele não teve a chance de roubar o telefone dele ainda. Mas de repente a Eru, que tá no assento de trás, ela aparece com a cabeça assim pra falar com o Kiyomi. E ela fala, você é realmente um sem classe? E ele fala, eu sou. E ela fala, você tá observando o Babazano desde que a gente entrou aqui. Você por acaso é um fã dele? E ele fala, podemos dizer que sim. Mas a Eru fala, você tá mentindo. O que faz você pensar isso? Você tá olhando para a direção que o pé dele aponta, esperando ele fazer uma abertura na guarda dele. Ou eu tô errada? Daí ela fala, arqueiros são bons em seguir olhares. O que você tá planejando? Eu posso te ajudar. Eu também fui indicado pela Alice. Daí eles finalmente chegam no aeroporto, daí alguém esbarra em alguém na saída do avião, e a gente percebe que foi a Eru que esbarrou no Akira. E ela fala, me desculpe. E o Akira pergunta, você tá bem? Ela fala, eu tô assim. Enquanto isso, o nosso prota tá dando uma de carioca, fazendo aquele pickpocket, pegando o celular do Akira. E olha que isso aqui nem é a obra do protagonista carioca, hein? Daí a Eru fala, você tá bem, Akira? Eu sou tão sua fã. Enquanto isso, o Kiyomi só passa. E o Kiyomi pensa, eu nunca achei que minha experiência como assassino da vida passada seria útil aqui. E o sistema avisa que a missão foi completa. E a gente vê que o prota tá com o celular do Akira na mão. As recompensas vão ser dadas agora. Nova habilidade obtida, mão de gato. Enquanto isso, a Eru continua distraindo ele lá. Eu tô tão feliz de te conhecer. E o Kiyomi admite, realmente, ela é bem impressionante em vários quesitos. E o celular do Akira recebe uma notificação de repente. E quando ele olha, ele presta bastante atenção nisso. E ele pensa, então é assim, né? Daí eles finalmente estão chegando na dungeon que eles vão fazer a armadilha. Que fica bem num bosque cercado por vários animais. Daí uma limusine vai se aproximando, afastando todos os animais. E os agentes começam a sair de lá. Daí o cara mais velho, né, que parece ser o chefe de toda a operação, ele fala, se a inteligência estiver correta, eles devem estar bem à frente. Se sintam livres pra acabar com eles do jeito que vocês quiserem. A gente vai arrancar esse mal pela raiz agora. E todo mundo começa, vambora! Enquanto isso, os grupos estão indo em direção da dungeon, conversando um pouco. Daí a gente percebe que alguns dos aventureiros estão coletando as caixas vazias do café da manhã. Daí a Eru pensa, então foi por isso que a gente pulou o café da manhã junto? Também não me perguntem, eu não entendi essa parte da história, eu juro que eu não entendi. E ela fala, e parando pra pensar que eu vou começar a fazer esse tipo de trabalho. Então aqui o homem coloca a mão no ombro dela e fala, tá tudo bem, eu cuido dessa. E ela já fica toda envergonhadinha quando ele bota a mão nela. Mas aí ela se recompõe e fala, agindo legal desse jeito, sendo que você é um sem classe. Será que os sem classe são os mais fortes? Daí o Akira tá motivando o pessoal, eu vou proteger a retaguarda de todo mundo. Daí tá todo mundo, vambora, e é isso aí, vambora nessa. Mas o Kiyomi e a Eru reparam a verdadeira expressão do Akira. E a Eru percebe que ele é bem sádico, pra falar a verdade. Mas o Kiyomi motiva ela e fala, fica calma, você é bem capaz de fazer isso. E ele já vai entrando na frente dela. Daí a Eru pensa consigo mesma, eu acho que eu entendo agora um pouquinho por que a Alice te valoriza tanto. E eles entraram numa dungeon de rank E. E o nome dela é Dungeon da Cidade Anciã. Daí enquanto eles estão caminhando, alguém fala, estamos quase lá. Mas de repente eles veem uma explosão acontecendo. E a gente percebe que esse grupo é o grupo de isca. E o caminho deles foi barrado por uma árvore. Daí finalmente aparecem os vilões. Os assassinos de jogadores. Daí o que tá mais à frente do grupo de isca fala, quem são vocês? Mas a maga dos assassinos já conjura uma magia nele. E ele é arremessado pra trás com essa força. E os outros ficam assustados, né? Obviamente. E o cara que tá com a faca, ele fala, vamos nos divertir um pouquinho agora. Mas o Akira fala, bem na hora. E o grupo deles vai se aproximando. E o cara que tá mais à frente, ele fala, nós somos o esquadrão de extermínio. E não vamos deixar assassinos de jogadores passarem daqui. Daí o Akira dá uma piscadela pro outro grupo e fala, desculpa deixar vocês esperando. Daí todo mundo falou, o Akira tá aqui, a gente tá seguro agora. Mas de repente, todos da equipe do Akira começam a sentir uma dor muito forte. E todos eles caem no chão, como se tivessem desmaiado. Todo mundo fica espantado, obviamente. Mas isso foi obra do grupo de assassinos. E obviamente o Akira tava do lado dos assassinos. Olha essa cara dele de psicopata, não dá pra confiar num cara desses. E ele começa a rir junto com os outros assassinos. E o cara que era da equipe dele que tá no chão pergunta, o que tá acontecendo, Akira? E ele fala, o mal é tudo que os fracos merecem. E ele já levanta o pé pra dar um pisão nesse cara. E ele desmaia o cara com esse chute na cabeça. Como um aventureiro de rank S, um influencer e uma figura muito popular, vocês foram pegos na minha armadilha sem saber minha verdadeira natureza. Agora escutem bem, eu fui a pessoa que fundou a Serpente Sangrenta. E todo mundo dos dois grupos ficam muito espantados com isso. Vocês não precisam resistir. Não tem jeito de derrotar o Akira de qualquer maneira. Isso são os assassinos da equipe falando, né? E ele fala, exatamente. E já puxa a faca dele pra finalizar esse cara que tá na frente. Os fracos precisam ser exterminados. Mas na hora que ele vai finalizar esse cara, parece que a faca dele é segurada por alguma coisa e o cara fica vivo. E quando a gente vê, foi o Kiyomi que barrou a faca dele com a espada. E o Akira fala, olha só quem é. Por
Por que você continua tão energético assim? E o Kiyomi fala, eu perdi o apetite um pouco. E agora eu entendi o negócio das caixas vazia do café da manhã. Era onde tinha o veneno. Olha só, tudo se conecta. Daí ele mostra o celular que ele roubou do Akira. E o Akira, obviamente, fica muito puto com isso. E a Eru pensou que nunca teria pensado nesse plano do Akira. Mas o Akira fica muito puto e já saca a faca dele pra confrontar o nosso protagonista. E o nosso prota tá lá, também tá preparado pro combate. Numa mão a espada, no outro celular. E o Akira fala, parece que o nosso plano foi espionado, não é mesmo? Daí ele olha pro Kiyomi e fala, você é um ladrãozinho compulsivo, não é? Julgando pelo fato de que eu não falei isso pra ninguém, você não poderia acreditar nisso até ver toda a cena, não é? E a gente vê todos os outros caçadores caídos. E o Kiyomi pensa, exatamente. Eu não consegui desbloquear o telefone, então eu só consegui ver parte das mensagens. Desde que havia a possibilidade de mais gente conspirando, a gente não podia confiar no time todo. E do nada a Eru fala, mesmo que eu não soubesse de tudo, eu já tinha um palpite. E ela mesma aponta para aquele parceiro dela que ela tinha apresentado pro Kiyomi. E ela fala, foi você, certo? Você que envenenou a comida. Daí ele dá uma risadinha e mostra o frasco que ele usou pra envenenar a comida. Só que o plano tava um pouco errado. Eu achei que teria que usar esse frasco inteiro aqui, mas acabou que não. Daí eu Akira vir batendo um pau, mas correto, eu tenho que aplaudir você. Mas o que vocês acham que pode fazer? Só vocês dois contra todos nós. Especialmente com um de vocês sendo um classe D. E eles começam a rir do nosso prota. E a Eru fala, eu vou comprar tempo. E ela já vai pegando as flechas dela. Você precisa correr daqui e avisar isso pras autoridades e pra Alice. Mas o Kiyomi só fala, eu recuso. E ela fica em choque, né? Mas o Kiyomi responde, eu fui contratado pra acabar com esses assassinos de jogadores. E a Eru fala, o que um mero aventureiro de classe D pode fazer? E ele fala, não se preocupe comigo. Vai lá reportar você mesmo então, se tá tão preocupada. E ela fala, eu falei pra Alice-sama que eu ia cuidar de você. E ela já dá um passo à frente e começa a cobrir ele. E o Kiyomi fala, que pessoa sincera. Eu não quero que ela morra. E o Akira aparece, e o seu bate-papo acabou já? E quando o prota percebe que ele já tá atrás dele, ele toma um susto. Mas ele sai da reta do Akira. E ele pensa que esse é um dos movimentos de assassino, que ele conhece muito bem. É o passo das sombras. E o Akira se levanta falando, Kiyomiaki, eu venho me interessando por você faz um tempo. Eu vou matar cada aventureiro aqui sem deixar nenhum passar. E todos os coitados dos iniciantes ficam assustados com isso. E o Akira vai bem pra frente do Kiyomi e fala, você acha que pode me parar? E o prota encara ele bem puto com isso. E vocês aí atrás podem fazer tudo o que quiserem. Tenho certeza de me entreter muito bem. A gente vê que o Kiyomi e a Eru estão sendo cercados por esses assassinos de jogadores. Só que o Akira some nas sombras. E nisso os assassinos já atacam o Kiyomi. Só que a Eru não tava brincando quando falou que ia defender ele não. Porque ela já consegue derrubar 3 dos caras na flechada mesmo. Mas enquanto um vai caindo todo ensanguentado, mais assassinos vão correndo na direção deles. E um já vai falando, morre! Já vai com a faca na direção da Eru. E ela tá mirando bem nele. Mas o nosso prota só fala, Ichinose. E ele nem precisa falar mais nada. Porque ele simplesmente brande a espada e mata todo mundo que tá na frente dele. E a Eru entendeu o recado e já abaixou bem na hora. Daí a gente vê a reação da Eru e os caras caindo todo ferrado, ensanguentado lá atrás. E ele fala, eu falei pra vocês que ser sem classe era o mais forte, não falei? E a Eru fala, não é a classe que é forte, é você que é forte. Mas de repente que parece ser um frasco é atirado na direção deles. E ele fica bem entre o Kiyomi e a Eru. E quando esse frasco estoura, sai uma luz e uma fumaça de dentro dele. Se forma uma cortina de fumaça entre a Eru e o Kiyomi. E ela pensa, droga, a gente se separou. E uma pessoa atrás da Eru fala, seu oponente sou eu. Como classe A que nós somos, vamos ser amigos. E é o Shirota Taiki que tá falando isso, que é o alquimista de venenos. Os dois se encaram por um momento, mas a Eru pega 3 flechas e fala, seu traidor, eu vou acabar com isso bem rápido. E ele fala, você fala como se força fosse a única coisa que importasse. E ela responde, seu jeito de falar sempre me deixou irritada. E ele fala, é tudo sobre personalidade. E ele arremessa vários frascos nela, mas ela consegue atirar as flechas a tempo e estoura os frascos no ar. E a Eru fala, nunca vou entender algo como isso. Só que ela não viu que tinha um frasco que tava com líquido ainda dentro. E ele cai bem nas outras misturas, fazendo uma reação em cadeia. E uma explosão de luz acontece bem na frente da Eru. E essa explosão cresce, criando uma explosão de fogo em volta dela. E o alquimista começa a rir e fala, eu sabia que você ia atirar. Veneno às vezes causa explosões também. Só que quando ele tá falando isso, fica uma flecha bem no ombro dele. E ele fala, nem sempre as flechas vêm da frente, seu idiota. Você que é o idiota por ter bloqueado sua própria visão. E ele já cai de joelhos, sangrando muito. Impossível. Eu fui derrotado. É isso. E quando ele cai de joelhos, a Eru fala, e aí, sem classe? Você tá vivo ainda, né? E quando ela olha, tá todo mundo caído já. Ela fala, espera. E o Kiyomi tá lá com a espada dele. E ela já vê com essa carinha toda eita pro nosso prota. E fala, Jesus, você realmente é um sem classe bem confiável, hein? Mas quem aparece atrás do Kiyomi agora é o Akira com a faca dele. Mas o nosso prota consegue ter reflexos. E ele só é arranhado no peito ao invés de estocado. E ele fala, no fim eu tenho que fazer as coisas todas sozinho. E a gente vê a ficha dele de novo. Aventureiro de rank S,
Abazono Akira, classe assassino. E o Kiyomi pensa, ele é realmente rápido. O meu eu de agora não consegue acompanhar completamente. Então esse que enfrenta um classe S, eu quase não consegui ver ele. E a Iru fala, corre, ele tá claramente num nível muito diferente do nosso. E a gente vê que o Akira usa aquela mesma habilidade de sumir nas sombras de novo. O passo das sombras. E o nosso prota, quando vê isso, ele dá uma risadinha. E a Iru pensa, o quê? Por que ele sorriu? E o nosso prota tá preparando pra dar um ataque, mas na verdade ele arremessa a espada dele. E o Akira fica em choque quando ele faz isso, porque a espada ficou fincada bem na cabeça da sombra dele. E ele fica em pânico, tipo, como que ele sabe disso? E ele pensa, foi mal. Eu fui o top 1 assassino desse mundo por 10 anos. Daí quando a espada finca na sombra, ela desaparece. E o Akira pisa na espada pra tirar ela dali. E ele fala, a gente não pode chamar isso de coincidência. Quando você descobriu a fraqueza do passo das sombras? E o prota fala, eu sei um pouquinho sobre assassinos. Um pouquinho, Você é cheio de mistérios. Então, você sabe sobre isso aqui? E ele pega a própria faca e faz um corte no dedo dele. E quando o sangue cai, ele forma outra sombra. E várias sombras começam a cercar o Akira. Mas não só ele, como todo mundo que tá em volta dele. E o Kiyomi, que também tá dentro dessa cortina de sombras agora, ele pensa, isso é uma das habilidades do assassino. O contrato sombrio. Como eu pensei. Ele é um assassino com contrato. Mas nesse momento o Kiyomi já tá recebendo outro ataque. Mas ele agarra a faca que foi jogada nele com 2 dedinhos. Pra quem foi o mais popular durante 20 anos, eu conheço esses truques. E a gente vê ele pegando o braço do Akira. E o Akira, que tá saindo das sombras, fica em choque com isso. E já é desarmado pelo Kiyomi, que dá um chute na faca dele. E pra dar o troco, ele já pega a faca que o Akira jogou nele e arremessa de volta num bicho que tava observando ele. E esse bicho era um olho com asas. Isso era um familiar chamado Mensageiro das Sombras. Provavelmente o que tava ocasionando tudo isso. E funcionou, porque quando ele matou esse familiar, a sombra se dissipou. Daí os aventureiros pensam, tá tudo claro de novo. Daí o Akira volta pra pegar a faca dele. E ele fala, parece que você sabe tudo sobre assassinos. E o Kiyomi responde, eu vou deixar pra sua imaginação. Mas você tá esquecendo algo fundamental aqui. E ele só parte pra cima muito rápido do nosso prota, que tem um bom tempo de reação, conseguindo desviar a faca. Mas o Akira faz uma manobra pra ficar por cima do nosso prota. E ele consegue empurrar o Kiyomi pro canto da ponte. Mesmo se você contra-atacar, você não vai conseguir derrotar um classe S como eu. Você não tem esperança alguma de ganhar aqui. Mas a Iru já parte pra frente do Kiyomi e fala, corre! E começa a cobrir ele com o arco dela. E o Akira dá uma risadinha do desespero da Iru. Mas quando ele vê a expressão do prota, a expressão do Akira morre completamente. Ele pergunta, por que você tá rindo? E ele fala, eu achei que fosse óbvio pra um assassino, mas eu fui salvo pelo seu ataque mais fraco. Mesmo que ele seja um assassino de classe S, eu não fui morto instantaneamente. E o Akira fala, poder de ataque, sei. Então você tem alguma chance de ganhar? E o Kiyomi fala, sim, eu tenho. Ele pensa, agora é minha hora. Abrir status. E ele abre uma janela de status chamada Proeficiência, e ele tem 81 pontos nisso. E a Iru fala, o que é esse status? E o Kiyomi fala, as condições foram atingidas, desbloqueando classe secreta. E tanto a Iru quanto o Akira ficam chocados. Classe secreta? E uma janela de status com cadeadinho aparece abrindo. Liberar. Mudança de classe. E o nosso prota é coberto por uma aura azul do sistema. E ele pensa, finalmente, tudo que eu fiz foi por esse momento. Classe secreta. E o sistema avisa que ele conseguiu a classe Criador. E a gente vê que até o olho esquerdo do nosso prota muda. O Akira pensa, Criador? O que é isso? E a Iru fala, nunca ouvi falar que tinha uma classe que você precisava ser sem classe pra conseguir. E o Kiyomi fala, é um requerimento bem diferente. Eu escolhi a classe sem classe porque ela acumula proeficiência muito mais rapidamente. E a Iru pergunta, proeficiência? O que é isso? E o Akira fala, eu não sei, mas mudando classes, isso não vai fazer você ficar mais forte. E ele arremessa várias facas no nosso prota. Essa habilidade é o acerto da serpente. E o nosso prota só responde esse ataque falando, criar a grande espada do troll. E simplesmente aparece uma espada maior do que todo mundo ali. E ela bloqueia todas as facas que o Akira jogou. E ele pensa, o quê? Ele invocou uma arma? E o Kiyomi responde, não, eu criei ela. É muito cedo pra você ficar surpreso. Daí ele abre um portal e começa a sair várias e várias espadas desses portais. E o Akira fica em completo choque com isso. E a Iru pensa, cada uma dessas armas tem poder mágico. Esse poder é imensurável. E ele fala pro Akira, vem, assassino de rank S. Eu vou te mostrar o que é o ápice da proeficiência. E o Akira tá em choque. Uma classe que cria espadas? É, isso mesmo. É muito diferente de invocar uma duplicata com magia. E o Akira pensa, ele tá criando isso tudo de material com o poder de uma pessoa só. Não, isso é impossível. Não tem como classe D me superar. Só que o Akira tá tremendo na base, literalmente. O que tá de errado, Akira? Se você não vier, eu vou até você. E ele invoca uma espada enorme na direção do Akira, que fica ainda mais assustado. E ele atira a espada na direção do Akira, que transpassa ele. E ele é partido ao meio com isso. Mas na verdade era só um clone.
E o Kyomi pensa, um clone? Outra habilidade de assassino. E a Eru tá pensando, o que foi esse poder de agora a pouco? Enquanto isso, o Akira tá na sombra da Eru fugindo. E ele pensa, que velocidade foi essa? Ah, isso é ruim, é muito perigoso. Mas o nosso prota não para não, ele já começa a invocar outra espada. E ele invoca a espada brilhante iluminadora. E ele põe ela pro alto com essa aura brilhante e fala, ilumine. E o Akira é revelado das sombras dele com essa luz. E quando a Eru percebe que ele tava na sombra dela, ela fica muito assustada também. E a outra espada vai ficar lá em cima suspensa, iluminando todo o campo de batalha. E o Kyomi já tá invocando mais espadas. Dessa vez ele invocou a espada congelante. E a gente repara que o Akira tá completamente cercado por elas. E o prota só atira todas elas na direção do Akira. Ele tenta correr, mas ele acaba tropeçando em uma das espadas e caindo de cara no chão. E os pés dele foram congelados no chão. E ele fala, o que diabos é você? Você não era pessoa sem classe? Como que você consegue quebrar as habilidades de um assassino assim tão fácil? E o Kyomi vai andando na direção dele e fala, com tanto o ataque e a defesa bem baixos, e com a única habilidade que distingue você das outras classes sendo selada, que é a sua mobilidade, não tem nada que você possa fazer. Acabou pra você. E o Kyomi invoca mais espadas congelantes, e o Akira fica completamente desesperado, porque ele não tem pra onde correr dessa vez, e as espadas vão todas na direção dele. E esse foi o fim do Akira. A gente vê o corpo dele todo perfurado pelas espadas congelantes. Os outros assassinos ficam em choque com isso, e o prota encara eles e fala, alguém mais que quer continuar isso aqui? Mas todos os assassinos simplesmente largam suas armas e se rendem diante do Kyomi. Nisso os outros aventureiros ficam muito felizes, né? De terem sido salvos de verdade agora. E a Eru começa a socorrer os que foram envenenados, dando alguns antídotos. E ela vê o Kyomi amarrando os outros assassinos de jogadores. E ela pensa, ele se tornou extremamente impressionante do nada. Mas na cabeça dele ele tá muito nervoso, ele tá muito fraco. Ah, como esperado, eu usei muito poder mágico nisso. Ah, eu acho que eu me esforcei um pouco demais. Mas a Eru aparece pra consolar ele um pouco e fala, bom trabalho. E o que foi isso aí? Esse poder incrível que você mostrou? E o prota fala, ué, eu já expliquei. E ele pensa que ninguém sabe sobre isso nessa era que ele tá agora. E, bom, não surpreende, né? Na linha do tempo passado, ele só conseguiu essa informação 20 anos depois desse ponto que ele tá agora. Graças às conexões que ele tinha por ser um Rank S. E a Eru pergunta, como é que você vai explicar isso pra todo mundo, hein? Você vai falar, eu sou um aventureiro de classe D que tem uma classe escondida que derrotou um assassino de Rank S? E eu não vou ficar nada surpreso se você causar um alvoroço nas notícias amanhã. E o Kyomi fala, no fim isso é muito perigoso, né? A Eru fala, muito perigoso. Isso vai virar um mundo de cabeça pra baixo. Eu vou falar com a senhora Alice. E vou pedir a ajuda dela pra manter isso em segredo pra você. E o Kyomi fala, por favor, vai ser de grande ajuda. E ela pergunta, e aí, como é que é essa classe escondida aí? Como que ela funciona? Será que eu posso virar uma criadora também? E o prota pensa que para desbloquear a classe criador, você precisa de proeficiência. Contudo, proeficiência cresce com você usando diferentes armas. E dentre elas, as grandes espadas são as mais difíceis de evoluir o nível. E ele fala que essas missões especiais e o conhecimento da vida passada dele fizeram com que ele fosse um criador de grandes espadas. Mesmo que ele compartilhe essa informação, atingir isso seria extremamente difícil. E a Eru fala, ei, me ensina ao invés de ficar pensando aí sozinho. E ele fala, mesmo se eu te ensinar, você não vai conseguir replicar. E ela fala, que droga, ok. E ele fala, mas em troca eu posso te ensinar sobre arquearia. E ela fica tipo, o quê? Tipo, é literalmente a classe dela ser arqueira. E o cara tá querendo ensinar ela como usar arco. E ele pensa que na vida dele ele experienciou várias armas lendárias. E o Kyomi fala pra Eru, eu sei um pouquinho sobre arcos. E Eru fala, você só diz que sabe de tudo. Quem que é você, hein? Eu sou só um aventureiro. Você tá me provocando, né? De qualquer maneira é melhor manter isso sob segredo. E o Kyomi fala, é isso que eu pretendo fazer. E o grupo de aventureiros novatos já vem agradecer o nosso prota por ter salvo eles, né? Então vão ficar perguntando, você pode falar seu nome? E que habilidade foi essa que você usou? E ele recebe várias perguntas e fica muito pressionado ali. E a Eru fala pra ele, meu querido, manter isso sob segredo vai ser um pouquinho difícil, hein? E ele só dá um sorrisinho e se apresenta, pessoal, eu sou o Kyomi, mas eu não posso contar tudo pra vocês. Na próxima cena a gente tá no escritório de aventureiros e a gente vê as mais novas notícias. E a primeira notícia, obviamente, é que Akira Babazono, o modelo e aventureiro de Rank S, foi preso nessa manhã. O nosso prota deixou ele vivo só pra ele ser preso. Isso eu gostei. E as notícias mostram realmente de quem ele era. Disseram que ele tava conduzindo um treinamento com caçadores de Rank E só pra poder matar eles. E ele foi preso naquela mesma dungeon junto com os seus cúmplices desse crime. E a polícia também suspeita que ele é o fundador daquele clã, a Serpente Sangrenta, que tem vários assassinos de jogadores. E já atacaram vários outros aventureiros até agora. E o caso ainda tá sendo investigado pra prevenir possíveis outros crimes relacionados. E enquanto isso, na associação de aventureiros tudo tá um caos completo. Tá todo mundo no telefone, muito doido a situação lá. E até a recepcionista tá ficando nervosa com isso tudo. Mas de repente todo mundo pra apreciar quem tá passando.
chegando, que é o nosso meninão Kiyomiaki. E ele fala, nós gostaríamos de finalizar o trabalho. E a recepcionista fala, tirando esse mérito, a situação escalou muito desde que tudo aconteceu. Então a gente precisa discutir pra ver como que a gente vai responder acerca desse trabalho que vocês fizeram. E o Kiyomi fala, tem uma discussão sobre isso? E alguém lá em cima fala, isso tá saindo do controle. E a gente vê que é a Alice. E ela fala, todo mundo pode ouvir a gente aqui. Que tal a gente falar um pouco mais privadamente? Daí ela leva ele pra uma sala que parece ter uma mesa cheia de gente, que parece ser uma reunião que tá com um clima bem pesado. Mas a Iru tá toda felizinha de ver o nosso prota. Ela já vai toda sorridentezinha, vai toda pulandinha na direção do nosso prota. E ele fala, você também foi convocada? E a Alice fala, parece que vocês ficaram bem próximos, hein? E o Kiyomi fala, na verdade não. E a Iru fica meio nervosa com isso. E a Alice passa a mão na cabeça da Iru e fala, esses tempos foram bem difíceis, né? Mas você fez bem. E ela fica toda envergonhadinha. E ela fala, realmente foi uma missão bem difícil. Mas daí todo mundo que tá na mesa se levanta, menos um cara. E aquele velho que tava conduzindo a missão, ele abaixa pra pedir desculpas. E ele fala, eu oficialmente peço desculpas. Eu nunca imaginei que tinha um assassino de jogadores infiltrado no esquadrão. Mas eu acho que esse velho tá fingindo, ele não sabia de tudo. Ele não sabia que o cara aí queria matar todo mundo. Enfim, vamos ver com o decorrer, né? Daí a Alice fala, ele era especialista em enganação. Era inevitável que ninguém suspeitasse dele. E o cara fala, mas eu não tenho desculpas. E Kiyomi, junto de uma compensação financeira ainda maior do que você já receberia, como caso especial, eu quero te promover para um aventureiro de rank C. E o Kiyomi pensa, nossa, mas recentemente eu fui promovido para rank D. E a Iru pensa, nossa, ele já tá com esse ranking? E a Iru pensa, nossa, ele nunca ficou feliz na vida, não? E a Iru fala pra ele com essa cara de pão que ele tá, fica mais feliz com isso, pelo amor de Deus. Mas aquele cara fala, isso nunca tinha acontecido antes, não tem nenhum precedente. Então, pra confirmação, eu chamei esses 3 representantes. O diretor do escritório de aventureiros, o aventureiro Gok de rank S e a que a gente já conhece muito bem, Alice Takagi, aventureira de rank S. E o Kiyomi fala representante? E a Alice fala, é isso mesmo. Agora você percebeu o quão incrível eu sou? E o Kiyomi nem expressa nenhuma reação. Mas do nada o cara soca, quebra a mesa e fala, não vim aqui pra bater papo furado, não. Qual a necessidade de quebrar a mesa, brother? Que isso, cara? Desde que um rank baixo que nem você derrotou um rank S, eu fiquei curioso pra saber quem que você era. Daí ele puxa a ficha do Kiyomi e mostra, ele é só nível 11 e você ainda é sem classe? Me parece muito duvidoso. Daí ele pega o Kiyomi pela gola da blusa e ele fala, você deve ser outro vigarista, igual o Babazono. Que tipo de truque que você usou, hein? Vai, tenta escapar de mim agora com seu poderzinho de sem classe. E o outro cara nervoso fala, gente, combate aqui dentro do escritório é proibido. E o diretor fala, tudo bem, deixa ele. E a Iru fala pro diretor, você tá brincando, né? Vamos parar isso antes que fique pior. E o Gokui continua falando pro nosso prota, o que tá de errado, hein? Era pra ser um rank C, certo? Ou isso era um blefe também? Só que quando ele olha pra trás pra reparar, ele tá cheio de espadas cercando a cabeça dele. E fica muito nervoso com essas lâminas pertinho do pescoço dele. E a Alice fala, já deu! Sai daí, Gouki. Eu chamo ele de Goku. Só que o é antes, não depois, é Gouki. E ele fica nervoso, né? Mas ele solta o nosso protagonista. Enquanto o nosso prota se recupera e tira as espadas de campo, a Alice fala, você tá bem? Me desculpe. E a gente vê aquele otário lá indo embora. Da Alice fala, ele é um dos mais fracos de rank S. Tanto em habilidade quanto status. Então ele tá desesperado pra proteger a posição dele. Por favor, desculpe ele. E o nosso prota solta aquela frase típica dele, né? Eu não ligo. Ela fala, de verdade? Muito obrigado. Daí ela chega toda animadinha pra cima dele. E aquele rumor da sua classe de criador, hein? É mais incrível do que eu tinha escutado. E o Kiyomi olha direto pra Iru e fala, Ichinose. E ela fica toda nervosinha, porque ela sabe que foi ela que falou. Ela fala, me desculpa. Eu acabei falando pra ela pra explicar o motivo de como tudo aconteceu, ué. E a Alice fala, você não pode calar todo mundo, Kiyomi. Então não fica bravo com ela. Realmente. Daí o diretor fala com ele agora. E ele fala, você tem alguma intenção de falar informações pra gente sobre o sem classe? Ele fala, não. E o diretor fala, mesmo se a gente oferecer dinheiro, eu recuso. E ele pensa que vai ser uma distração pra muitos outros aventureiros. E vai acabar perturbando outros aventureiros, igual aconteceu com o Gouki. E de qualquer maneira, ficar sendo examinado também não é nada legal. E o diretor fala, é uma pena. E a Alice fala, é tudo por agora? Então a gente já pode ir? E o diretor fala, sim, podem ir. Obrigado pelos seus esforços, Kiyomiaki. E o diretor vai saindo da sala. E a Alice bota a mão no ombrinho dele e fala, eu tenho algo pra perguntar pra você também. Tem uma pessoa que eu preciso te apresentar. E você com certeza vai ficar bem surpreso. Ela tava te procurando pra te ver de novo. E quando eles chegam no salão, o Kiyomi percebe que é aquela suporte que ele tinha salvo antes. Aquela curandeira. Daí a gente já muda de cena pra outro lugar na cidade. E parece que eles estão num restaurante. Daí todas as pessoas estão impressionadas com o que tá acontecendo. Então se perguntando, aquela pessoa lá é a pessoa que tem a cura infinita? E a gente já vê que ela é famosa, hein? E ela fala, isso não é inconveniente pra você?
de convidar você assim tão de repente. E o Kiyomi fala, não, na verdade não. Eu só tô um pouco surpreso que você se tornou tão famosa. Daí a gente vê agora a cena deles se reencontrando. E o Kiyomi perguntou, é você, Niami? Ela fala, sim, a gente tá um bom tempo sem se ver, né? E a Alice fala, ela cresceu bastante desde que ela entrou naquele grupo que você sugeriu. Ela fala, eu tô nível 15 agora. E o Kiyomi pensa, tá mais alto que o meu. E a Iru vai no ombro do Kiyomi e pergunta, você conhece a revolucionária da cura? E a Niami se lembra de quando eles se conheceram, ficou toda envergonhadinha, toda vermelhinha. E ele fala, muita coisa aconteceu. E a Alice fala, e parece que você se tornou o centro das atenções agora, né, Niami? E o Kiyomi fala, parece que sim, né? E ela fala, isso foi graças ao meu encontro com o Kiyomi, na verdade. E é por isso que eu quero... Ela não consegue falar de tão nervosa. E a Alice fala, ela quer te agradecer, Kiyomi. E toda nervosinha ela fala, eu quero que a gente vá num jantar juntos. E o Kiyomi pensa, só nós dois? E ele pensa, eu não tava esperando isso. E a Alice fala, só vai e aproveita, Kiyomi. Ela tá realmente muito agradecida por você. E o Kiyomi fala, tá bom, então vamos agora? E ela já fica toda felizinha e fala, sim. E a Alice fala, tá decidido então. Pode deixar comigo que eu já ajeitei tudo. E agora a gente volta pra cena do restaurante, que a Niami tá pedindo o prato dela. E o Kiyomi sorri e fala, você mudou muito. Você se tornou ainda mais brilhante. E a gente vê que o nosso prota agora tá com uma roupa responsa, né, pra ir no jantar. E a Niami fala, é tudo graças a você, Kiyomi. Porque você me introduziu naquele grupo com o necromante. Se não fosse por isso, eu acho que eu estaria presa ao passado ainda. E ela se lembra de tudo de ruim que ela passou nos outros grupos. E ela fala, desde que eu aprendi a habilidade de curar a alma quando eu entrei naquele grupo, eu e meu mundo ao redor mudaram completamente. E o Kiyomi pensa, curar a alma, certo? Um curandeiro não consegue aprender isso até ele estar junto de um necromante. É uma habilidade crucial para ajudar os curandeiros de nível baixo. No mundo daqui 20 anos, na minha vida passada, era uma combinação extremamente comum. Mas nesse mundo, a Niami se tornou a pioneira disso. E ela fala, eu que era fraca e não conseguia contribuir com quase nada, acabei me tornando forte o suficiente para ajudar todo mundo do meu grupo. E eu acabei dando esperança para muitos outros curandeiros que estavam na mesma situação que eu. E graças a isso, a classe de curandeiro também ganhou muita popularidade. E o Kiyomi fala, e quanto mais curandeiros, mais chances dos aventureiros ficarem vivos. Você realmente aprendeu uma habilidade muito boa. E ela fala toda felizinha, sim. E o Kiyomi pensa, ela parece feliz. Parece que já chegou tudo, vamos comer. Enquanto a Niami tá comendo, o Kiyomi tá bem feliz com essa situação também. E do nada o Kiyomi para de comer. E a Niami pergunta, você não gostou do sabor da comida? E ele fala, não, tá delicioso. Eu só queria que minha irmã experimentasse também. Como ela tá hospitalizada, ela tem que comer aquela comida horrível lá. Mas ela tem que continuar comendo aquilo. E ela fala, eu acho que tem muito potencial nos curandeiros ainda. E se eu fosse mais forte, eu poderia ajudar com a doença da sua irmã. Kiyomi, se tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar sua irmã, me fala. Você me salvou dos meus dias ruins. E eu quero te ajudar em troca também. Obrigado. Eu definitivamente vou te chamar quando a hora chegar. Daí ele coloca a mão dele sobre a dela. E ela fica toda nervosinha com isso, toda vermelhinha. Daí ela tenta falar outra coisa de novo, fica muito nervosa. Se você não se importa, eu com você, E ele fala, sem problemas. A gente pode fazer isso depois disso aqui, não pode? E ela fica muito chocada que ele só aceitou. Depois a gente vê o que parece uma cobertura com uma piscina. E a gente vê que o nosso Prota e a Niami estão curtindo na piscina agora. E a Niami fala, e pensar que a gente podia usar essa piscina aqui. E o Kiyomi fala, foi a senhorita Alice que sugeriu. É bom fazer isso aqui de vez em quando. E a Niami pensa consigo mesmo, não era isso que eu queria dizer. E ela grita, Kiyomi, você tem namorada? E ele pensa, namorada? E ele pensa que se ele tivesse uma namorada, a irmã dele ia ficar com muitos ciúmes. E ele fala, não, e eu acho que eu não pretendo ter por agora. E ela fala, que bom. E ele fica meio confuso, mas a gente sabe que ela falou que bom porque ele não tem namorada, né? Dá pra ver que ela tá tão na sua, cara. E ela fala, não é nada. Daí pra distrair, pra tirar ela dessa situação vergonhosa, ela pega uma bola e fala, desde que a gente tá na piscina é pra gente curtir. E ela joga a bola na direção do Prota. Ele tenta pegar a bola antes dela cair, mas ele acaba caindo junto na piscina. A Niami fica rindo da cara dele, só que ele puxa o pé dela e os dois quase se afogam nessa piscina, meu Deus do céu. Daí quando ele se levanta, ele fica numa posição meio curiosa. Daí ele fala, Niami, será que eu devo te mostrar? Ela fica, o quê? Fica toda nervosa. Ele fala, meu estilo de nadar. E ele começa a fazer um redemoinho na água. Vai tudo... Ai, velho. Ele podia ter sido muito jogador agora, cara. E o cara que tá na beirada da piscina pensa, que mané. E a Niami tá toda, ai, ele é tão legal. E o cara pensa, que casal estranho. Na próxima cena a gente vê todo mundo bem cedinho de manhã. Todo mundo cheio de sono. A Niami, o Kiyomi e a Iru foram convocados. E a Alice fala, nova formação de time.
Yuri, parabéns! E a Eru, por que você chamou a gente tão cedo, hein? E a Alice responde pra ela, a partir de agora, vocês três vão pra dungeon de Rank B, a tumba subterrânea amaldiçoada. E se vocês tiverem sucesso, poderão entrar no meu clã, o clã de Rank S Ira Coralina. Todos ficam admirados com isso, obviamente, porque é um clã de Rank S, e a Niami é a que mais fica espantada com isso tudo. E aí, vocês têm interesse nisso? E o Kiyomi fala, com certeza. E a Niami fala, vamos dar o nosso melhor. É assim que eu gosto de ver, hein? Falando nisso, na minha era, 20 anos depois no futuro, a Ira Coralina era considerada o maior clã de Rank S. Mas bem no tempo que eu tava sendo reencarnado, ela já tinha sido completamente dissolvida. Eu me lembro de ouvir algumas notícias sobre, mas será que vai acontecer de novo? E a Eru fala pra eu, você tá perdendo seus pensamentos de novo, você entendeu? Vou ficar te observando, porque você é uma grande exceção do seu ranking, tá? E a gente repara que a Niami é uma curandeira de rank B, a Eru é uma arqueira de rank A, e o nosso Prota é um criador de rank C. Mas todo mundo sabe que ele é o mais forte dali, né? E ele pensa, eu sou com o menor ranking aqui? E a Eru fala, de qualquer maneira, vamos trabalhar juntos de novo. E a Alice fala, o teste vai começar amanhã. Por enquanto, vocês estão dispensados. E a Eru fala, vocês se preparem bem. Eu tenho alguns jogos pra zerar em casa. E o Kiyomi pega ela pelo capuz e fala, espera aí. Se você tem tempo, vem com a gente. O quê? Faça seus próprios preparativos. Você não é nenhum iniciante, não. Não são os meus, e sim seus preparativos. Relaxa, a gente vai conseguir algo muito bom pra você. E a Niami se sente meio de lado. Ela ficou com ciúme. E pra se preparar, eles vão pra uma dungeon de rank C. E a Eru fala, eu não acredito que no meu dia de folga tô dentro de uma dungeon. E o que você tá fazendo aqui? E a gente vê a Niami falando, desculpa. E o Kiyomi vira pra Niami e fala, tá tudo bem com isso? Esse cara aí tá te irritando? E a Eru fala, esse cara? Sim, tá tudo bem. Eu tenho certeza que eu vou contribuir pra você. E a gente vai receber pontos de experiência também. E ela fala que na verdade ela não tá aqui por isso. Ela tá aqui só pra ficar com o Kiyomi. Eu quero ser confiável pra ele. E eu não quero perder pra ela. E a Eru fala, tá bom, só não se perde seguindo a gente, ok? Daí o Kiyomi se esconde atrás de um arbusto e fala, shhh. E a gente vê que tem um centauro caído na clareira. Isso é um centauro? O que ele tá fazendo ali? Na verdade é muito bom a gente ter achado um. Parece que ele tá descansando. Que conveniente. E o sistema aparece falando que uma missão foi desbloqueada. Cure o monstro. E ele pensa, o quê? Curar o monstro? A missão é outra coisa absurda, como sempre. E ele fala, Niami, vem cá. Com cuidado, tá? Daí eles vão se aproximando lentamente, mas tinha um inseto vigiando eles. E parece que esse inseto avisa a centaura. E a Eru fala, cuidado! E um feixe de luz vai na direção deles e a Eru tem que salvar os dois. E esse feixe de luz era uma das flechas da centaura. E ela já prepara outra flecha na direção deles. E ele pensa, de repente atirando uma flecha. Que velocidade de resposta incrível. E a Niami fala, centauros geralmente não atacam humanos, certo? E o Kiyomi fala, isso é verdade. Mas a gente não tá aqui pra encontrar coisas normais. E a centaura ainda tá muito puta com eles. E ele fala assim, espera, a gente não tá aqui pra lutar. E ela parece bem cansada, na verdade. E de repente ela cai de joelhos. E a Niami fala, parece que ela tá com alguma dor. Julgando pela aparência. Eru, toma cuidado. Você ouviu alguma coisa? Não, mas eu realmente tenho que tomar cuidado aqui? E de repente ela cai sentindo uma dor também. Acho que você teve sua resposta, Eru. E eles falam, droga, Eru. A mesma pessoa que deixou a centaura fraca foi esse cara com veneno. E a gente vê um inseto gigante com ferrão venenoso. E ele é um Venom Sect. Um monstro de rank C. E o Prota já cria uma outra espada. A espada demoníaca Muramasa. E ele tenta atacar com a Muramasa, mas o inseto se esquiva. E a gente vê que tem um grandão e vários pequenininhos em volta dele. E ele faz a Muramasa começar a perseguir esses insetos, que ficam tentando correr da espada a todo custo. Enquanto isso, a Eru e a Niami parecem estar sendo afetados por essa névoa venenosa. E ele pensa, droga, eu fiz um movimento ruim. E ele fala, isso é pólen venenoso. Vamos pra debaixo daquela árvore. E ele pensa, esse é um inimigo muito chato de derrotar. Eu queria ter acabado isso no meu primeiro movimento. Só que o Kiyomi percebe que a Eru tá lá bem no meio da névoa. E parece que ela tá sendo muito afetada pelo veneno. E quando os insetos cercam ela, o nosso Prota cria a espada relâmpago. E ele frita todos os insetinhos em volta dela. E ele pergunta, você consegue ficar de pé, Eru? Ela fala, não, eu pensei que ia ser fácil, então eu deixei minha guarda baixa. Mas do nada ela se sente muito bem de novo. E a gente vê que foi a Niami usando a cura dela. E ela meio que cria uma aura de cura em volta deles pra eles ficarem dentro dessa névoa venenosa. E o Kiyomi pergunta, isso é uma habilidade em área? E ela fala, não, na verdade eu tô usando individualmente. Mas eu só consigo curar, eu não consigo dar resistência a veneno. E uma hora minha magia vai acabar se eu ficar usando várias vezes. E a gente vê que ela já tá ficando fraca. E o Kiyomi percebe que ela tá usando a mesma magia várias e várias vezes. Assim ela minimiza os efeitos do veneno. Mas ela não consegue se mexer muito bem e tá ficando muito cansada graças a essa concentração que ela tá fazendo. A gente precisa resolver isso antes da Niami cair. Eru, você consegue derrubar aquela coisa? Aquela lá é a rainha. A estratégia dela é paralisar a gente com veneno e usar os outros insetinhos pra atacar a gente. A gente vai virar carne moída se a gente não sair daqui logo.
E ele fala, eu curo dos pequenos e vou deixar o resto pra você. E ele já vai fritando os pequenininhos com a espada do trovão dele. E a rainha fica brava que ele mata os filhotinhos dela. Mas a Eru já tira 3 flechas na direção dela e consegue acertar as asas da rainha. Isso faz com que a rainha comece a focar a Eru. E a Eru pensa, acho que não funcionou muito bem. E a Niami já tá ficando cansada. E a Eru pensa, a gente precisa ser rápido. Mas quando ela se dá conta, a rainha já tá indo com ferrão na direção dela. E ela é derrubada pela rainha. O Kiyomi fica preocupado com ela, mas ela fala, não, eu tô bem. E ela já vai preparar outra flecha, mas a rainha continua em cima dela. De repente, uma mão pega no braço dela e ela repara que é a mão da centaura que tá caída e fraca. E a centaura pega o arco dela e bota na mão da Eru. E pra proteger as duas, o nosso prota já cria a grande espada do Troll, que interrompe completamente o caminho da rainha. E a Eru fala, isso já tá ficando chato, e prepara uma flecha. Só que esse arco da centaura é perigoso. E a flecha que ela tira sai com aquele feixe de luz. E acerta bem na boca da rainha. E pra finalizar, o nosso prota já tá atrás da rainha. E ele usa encantamento de habilidade, espada do trovão. E ele realiza muitos cortes no corpo da rainha, despedaçando ela completamente. E a Niami, nossa. E a Eru fala, desculpa, mas você pode vir aqui agora, Niami? Você consegue ajudar ela? E a gente vê a centaura fraca no chão. E o Kiyomi fala, me desculpe, Niami, mas você consegue fazer uma última cura? Ela fala, sim, eu consigo. E ela usa a magia de cura dela na centaura, que se sente muito bem depois. E o sistema aparece pro Kiyomi, missão cumprida. E a recompensa dele é outra chave do aventureiro. E a Eru fala, ai, que bom que você tá bem. E toma isso aqui de volta. Só que a centaura quer que ela fique com o arco dela. E ela agradece com um sorriso. E ela vai indo embora rumo à floresta. E a Eru pensa, ela tá me dando o arco dela? Daí o Kiyomi vira pra ela e fala, esse é o arco de última geração que eu tava te falando. Lembra quando eu te falei sobre um arco antes? Os centauros conseguem fazer arcos com a própria magia deles. A performance desses arcos supera em muito a dos feitos pelos humanos. E não é fácil de conseguir. Eu tava planejando roubar, mas... E a Eru fala, você é uma pessoa muito malvada. E a Eru fala, mas realmente esse arco é incrível. Eu consigo sentir só tocando nele. E a Niami fala, isso é muito incrível, Eru. E a Eru começa a se desculpar com a Niami. Ela fala, eu fiquei surpresa quando você apareceu, mas eu fico feliz que você veio. Você continuou usando sua magia. Você é realmente uma curandeira revolucionária. E elas fizeram amizade agora. Eba! E a Niami até começa a chorar de tão feliz. E a Eru fala, o que você tá chorando? Por que você tá chorando? E o Kiyomi pensa, a gente entrou em problema. Mas graças a elas duas, a gente conseguiu sair dessa. E quando o Kiyomi olha pro lado pra ver uma flecha que tá fincada na árvore, e ele percebe que tem um dos bichinhos preso. E o Kiyomi pensa, nossa, ela nunca teve intenção de atacar a gente desde o início. E ele dá um sorrisinho. E agora a gente vê a centaura linda e feliz agora. E é isso dessa obra, pessoal. Agora acabaram completamente os capítulos que tinham. A gente vai esperar lançar mais pra conseguir fazer a parte 4 pra vocês. Não se esqueçam do like, não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de se inscrever no canal. E dessa vez o comentário que vai receber o coraçãozinho vai ser Salve Anatsu. Esse é o comentário dessa obra. Quem comentar Salve Anatsu vai receber o coraçãozinho. Um beijo, até a próxima e falou!